Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece, o híbrido renegado, parte 27, capítulo 285. Atravessado no peito pelos raios laser de Ortoren, Shanks cuspiu um bocado de sangue enquanto seu corpo se chocava contra o chão, rolando várias vezes antes de parar. Rangendo os dentes para suportar a agonia, ele mal conseguirá se levantar quando Ortoren já estava bem na sua frente. Explosão de fluxo intenso. Ortoren não demonstrou qualquer contenção. Raios flamejaram violentamente ao redor de seu corpo enquanto ele desferia uma cotovelada selvagem direto no peito de Shanks. A queima-roupa, não havia como se esquivar. Naquele instante, Shanks envolveu seu corpo em Haki. No momento seguinte, o cotovelo de Ortoren atingiu seu peito. O denso Haki do Conquistador se estilhaçou instantaneamente, e a caixa torácica de Shanks cedeu visivelmente. Ao mesmo tempo, os olhos de Shanks saltaram das órbitas. Seu rosto se contorceu enquanto sangue escuro jorrava de sua boca. Por um breve instante, pareceu que o próprio tempo havia congelado. Então, no instante seguinte, o corpo de Shanks girou para trás, sendo arremessado centenas de metros pelo ar antes de se chocar violentamente contra o cais em ruínas. Shanks! Ao ver isso, Beckman gritou em choque. Ele não hesitou em mencionar Oshoku ou Isho. Abandonando a luta por completo, virou-se e correu em direção a Shanks. Ele era rápido, mas Ortoren era mais rápido ainda. Já transformado num raio de luz, Ortoren perseguiu-o. Em meio aos destroços, Shanks sentiu sua consciência começar a se turvar. Deixar-se cair na inconsciência pareceu quase mais fácil. Mas fiel a um usuário de Haki do Conquistador, ele reprimiu esse pensamento instantaneamente. Seus olhos se abriram de repente e uma dor intensa o atingiu em cada parte do corpo. O peito era o mais afetado. Seus pulmões estavam claramente esmagados, ninguém sabia quantas costelas estavam quebradas, e até respirar se tornará um suplício. Seu corpo gritava que estava acabado. Mas Shanks sabia uma coisa com clareza. Se ele não se mexer agora, ele vai morrer. Acabou, disse Ortoren friamente, com um brilho assassino nos olhos enquanto erguia o braço. Shanks fugiu e se obrigou a ficar de pé, tentando se jogar para o lado. Mas já era tarde demais. Laço. Ortoren rosnou. Sua armadura de liberação de relâmpago desapareceu num instante. Todo o seu poder pareceu convergir para o seu braço, os músculos inchando com uma força aterradora. O golpe foi desferido diretamente contra o pescoço de Shanks. Naquele momento crítico, Beckman sabia que não conseguiria chegar a tempo. Os movimentos de Shanks estavam rígidos e não havia como ele escapar do laço de Ortoren. No limiar entre a vida e a morte, uma bala especialmente fabricada atingiu Ortoren em cheio no ombro. Bang! O sangue jorrou quando Ortoren se moveu ligeiramente, como se só agora tivesse ouvido o disparo distante. Shanks aproveitou instintivamente aquela pequena abertura e mergulhou para longe. Mas ele ainda era um pouco lento demais. Outro impacto surdo soou quando o braço de Ortoren o atingiu em cheio. O sangue espirrou no ar quando um braço foi arrancado com um golpe certeiro, girando descontroladamente enquanto voava. Foi o braço esquerdo de Shanks. Naquele instante, ele evitou o golpe fatal desferido contra seu pescoço, mas não conseguiu escapar completamente do alcance do ataque. Ao se esquivar, o braço de Ortoren se chocou contra o seu, arrancando seu braço esquerdo e arremessando-o para longe. Mesmo assim, a força terrível passou pela ferida e penetrou em seu corpo, girando-o no ar antes de arremessá-lo a dezenas de metros de distância. Naquele momento, Ortoren finalmente viu quem havia disparado o tiro. Em alto mar, o navio dos piratas do Ruivo, o Pardal Vermelho. No convés, Yasop estava de pé com o rifle em punho, suor frio escorrendo pelas têmporas. Logo em seguida, uma figura corpulenta surgiu das ruínas, pegou o corpo ensanguentado de Shanks, já completamente inconsciente, e fugiu sem olhar para trás. Ao mesmo tempo, Beckman desferiu um chute voador por trás de Ortoren. Ortoren apenas moveu ligeiramente o corpo, esquivando-se do golpe sem esforço. Então ele estendeu a mão e pegou o braço decepado de Shanks enquanto este caía do ar. Ele olhou para a ponta do braço. A mão ainda segurava firmemente o meito, grifo. Ortoren olhou novamente para o ferimento em seu ombro. A bala o atingira precisamente no mesmo ponto onde fora ferido antes, agora deformado e alojado contra o osso duro de seu braço. Beckman, gritou Yasop. Beckman ficou de pé, encarando Ortoren, e falou com voz firme, sem virar a cabeça. Vá, sai agora. Mas, Yasop parecia querer dizer mais alguma coisa. Beckman rosnou em resposta. Esta é uma ordem do imediato. Eu estou no comando agora. Saiam daqui imediatamente. Yasop compreendeu o que aquilo significava. Um lampejo de tristeza cruzou seus olhos enquanto ele rapidamente ordenava que o navio partisse. No entanto, Ortoren não fez nenhum movimento para persegui-los. Um leve sorriso surgiu em seus lábios enquanto ele dizia, bem, fechado. Beckman se virou para Ortoren e disse, desta vez, nós estávamos errados. Meu capitão idiota atacou você do nada, a culpa é nossa. Mas por favor, poupe a vida dele. Antes que Ortoren pudesse responder, Beckman girou a pistola que tinha na mão e a pressionou contra o peito. Como pagamento, ofereço-lhe a minha vida. Beckman sabia que por melhor que fosse o desempenho do Red Sparrow, ele não teria a menor chance contra Goro Goro no Mi. Se Ortoren continuasse a perseguição, Shanks certamente morreria. E não apenas Shanks, nenhum membro de sua tripulação sobreviveria. A única maneira de salvá-los era deter Ortoren ali. Mas a derrota de Shanks fora tão rápida, e Beckman sabia que sua própria força era ligeiramente inferior à de Shanks. Se lutasse, provavelmente também cairia diante de Ortoren. O resultado seria o mesmo. Mesmo que Ortoren demorasse um pouco mais para lidar com ele, ainda conseguiria alcançar o Pardal Vermelho. Então Beckman escolheu esse acordo. Ortoren olhou fixamente para Beckman, permanecendo em silêncio por um momento antes de perguntar, valia a pena? Beckman, ainda com um cigarro meio fumado entre os lábios, sorriu levemente e respondeu, o que neste mundo pode realmente ser medido como valendo a pena ou não valendo a pena. Pelo menos agora, minha mente está clara e não tenho arrependimentos. Isso não basta? Ortoren suspirou baixinho. Depois que você morrer, aquele desgraçado do Shanks sem dúvida vai me caçar sem piedade. Se eu poupar agora, estarei deixando ir alguém que me odeia profundamente.
Por que eu aceitaria seu acordo? Por causa da magnanimidade, respondeu Beckman sem hesitar. Um herói como você, um homem como você não se importa com quantos inimigos tem ou se eles o odeiam profundamente. Você provavelmente até pensaria que eles não são fortes o suficiente para realmente ameaçá-lo. Então, sua justificativa agora não passa de uma desculpa. Se Shanks vive ou morre não importa para você, é apenas um pensamento passageiro. Portanto, eu lhe peço, por favor, poupe-o. Ao ouvir isso, Thorin soltou uma gargalhada alta e estrondosa. Alhalhaha. Para salvar a vida daquele desgraçado, você está disposto a me bajular assim, a me elogiar. Bem, Beckman, trocar sua vida, este braço e esta lâmina pela vida daquele homem não é um mau negócio. Aceito sua proposta. Beckman soltou um suspiro de alívio ao ouvir a resposta de Thorin. Então, com um toque de relutância, olhou para trás. Ele viu o Red Sparrow se distanciando cada vez mais, e alguns navios de guerra da frota da marinha se separando para persegui-lo. Mas ele não se preocupou mais. Ele voltou seu olhar para Thorin e disse, obrigado. As palavras mal haviam saído de seus lábios quando Beckman puxou o gatilho sem hesitar. Um tiro ecoou. Seu corpo cambaleou, mas não caiu. Sangue começou a jorrar do ferimento em seu peito. Thorin permaneceu imóvel. Momentos depois, ele pôde sentir a força vital de Beckman se esvaindo completamente. Fique tranquila. Vou mandar o Shoku e Silveraché para baixo em breve. Assim, você não estará sozinha na estrada para o submundo. Thorin deu um passo à frente, pegou o cigarro inacabado dos lábios de Beckman, deu uma tragada e soltou uma baforada de fumaça antes de falar suavemente. Ele jogou a bituca de cigarro no chão e a esmagou com o pé. Fiel à sua palavra, ele não deu mais atenção a Shanks e sua equipe. Virando-se, ele voltou sua atenção para o campo de batalha onde o Shoku e Silveraché estavam travando um combate intenso. Capítulo 286. O Shoku e Silveraché estavam prestes a amaldiçoar seus ancestrais. Que diabos aqueles ruivos desgraçados estavam fazendo aqui? Aquele inútil do Shanks não conseguiu aguentar nem mais um pouco, e a Beckman também não. Como diabos ele simplesmente morreu assim? Ótimo. Eles começaram 4 contra 3 e agora virou 2 contra 3. Após uma breve troca de golpes, Silveraché e Oshoku se reagruparam, ficando de costas um para o outro enquanto se protegiam contra Ishu e Gion. Silveraché lançou um olhar para Thorin, que caminhava em direção a eles em um ritmo tranquilo, e disse, Oshoku, você não está planejando me abandonar e fugir, está? Diante da situação, Silveraché sabia que não tinha chance de vencer. Como usuário da Riki no Mi, ele não era feito para a velocidade. Oshoku, por outro lado, ainda poderia ter esperança. Seu movimento instantâneo foi incrivelmente rápido. Se alguém pudesse escapar, seria ele. Oshoku disse em voz baixa. Eu já testei isso. Agora o Goro no Mi daquele cara realmente faz jus ao título de invencível. Ele consegue me acompanhar em velocidade máxima. Como eu poderia escapar? Então não se preocupe, eu não vou te deixar para trás. Idiota. Silveraché riu de repente, praguejando enquanto falava. O que eu quero dizer é o seguinte. Lutamos um contra o outro por tantos anos e no fim, não conseguimos nada. Em vez disso, estamos presos em Ashinozu como 2 cães de guarda. É um tédio infernal. Mas, parece que só me dei conta disso hoje. Nem sei quando aconteceu, mas já te vejo como um irmão de verdade. Então, se houver uma chance mais tarde, vá. Você sempre fala sobre resistência e paciência, então não se sinta culpado por isso. Se você gosta tanto de resistir, então corra pela sua vida. Viva direito por mim. Quando tiver a chance, lembre-se de me vingar. Oshoku ficou paralisado por um instante, um traço de tristeza cruzando seus olhos. Então ele disse, você mesmo disse. Se a oportunidade realmente surgir, não me culpe por ser insensível. Ha. Silveraché caiu na gargalhada. Talvez eu só consiga criar uma chance. Não hesite. Ao mesmo tempo, Thorin alcançou a borda do campo de batalha. Ele olhou para Silveraché e Oshoku, depois voltou seu olhar para Gion e Ishu. Perdi o interesse de repente, disse ele secamente. Matem-nos. Seu entusiasmo realmente havia desaparecido. Nem mesmo Thorin entendia muito bem o porquê. Era como se, no momento em que Beckman tirou a própria vida com aquele único tiro, ele tivesse perdido toda a vontade de continuar prolongando as coisas com Oshoku e Silveraché. O mesmo valia para os piratas do Ruivo. Não fazia sentido se meter com um bando de perdedores. Talvez fosse por isso que ele não se arrependeu da sua decisão depois. No instante em que Thorin terminou de falar, os olhos de Silveraché escureceram. Sem dizer uma palavra, ele avançou, machado de batalha em punho. Na mente de Silveraché, o julgamento de Oshoku fazia sentido. Agora o Goro no Mi de Thorin podia mantê-lo imobilizado, o que significava que Thorin não tinha uma vantagem decisiva de velocidade sobre Oshoku. Enquanto Silveraché conseguisse manter Thorin preso e impedi-lo de dividir sua atenção, os outros 2 fuzileiros navais não seriam capazes de deter Oshoku. Essa seria a chance de Oshoku escapar. E essa avaliação estava correta. Gion não conseguia acompanhar a velocidade de Oshoku. As habilidades de Ishu podiam contê-lo até certo ponto, mas por pouco. Se Oshoku estivesse realmente decidido a fugir, nem mesmo Ishu seria capaz de impedi-lo. No instante em que Silveraché se moveu, Ishu brandiu sua espada-bastão em um poderoso arco. Lâmina da gravidade, tigre feroz. Silveraché não se esquivou em momento algum. Seu machado de batalha, envolto em força avassaladora e aqui, caiu direto no golpe de Ishu. O poder bruto não se importava com razão ou lógica. O Silveraché dividiu o ataque de Ishu, abrindo caminho através dele. Sem sequer olhar para Ishu, ele impulsionou-se para frente com um chute. A força descomunal do seu movimento o lançou diretamente contra Thorin. O pesado machado de batalha girou uma vez no ar e em seguida, desceu com imenso ímpeto em direção a Thorin. Thorin também não se moveu para se esquivar. Ele ergueu a mão e agarrou o machado, aqui pulsando em sua empunhadura. Com um estalo alto, 2 feridas se abriram na palma da mão de Thorin, jorrando sangue, mas ele ainda assim conteve firmemente o golpe devastador. Naquele instante, um sorriso resoluto surgiu nos olhos de Silveraché. Idiota. Agora é a hora. Assim que falou, abandonou completamente o machado de batalha. Avançou com um golpe, abrindo os braços enquanto agarrava Thorin pela cintura, firmando os pés e impulsionando-o para frente com toda a sua força. Silveraché sabia que não conseguia pensar em nenhuma maneira inteligente de imobilizar alguém com a Goro no Mi. Ele acreditava que só tinha uma chance. No momento em que desse a mínima pista, Thorin jamais cairia no mesmo truque novamente. Portanto, o primeiro passo tinha que ser decisivo. Pegue-o desprevenido. Imobilize-o num instante. Com sua própria força e aqui, Thorin não conseguiria se libertar imediatamente. Isso foi o suficiente. Essa foi a chance de Oshoku escapar. Ao mesmo tempo, um olhar determinado brilhou nos olhos de Oshoku.
Sua figura desapareceu num instante. Gion gritou imediatamente. Ele está tentando escapar. O Aki da observação de Ishu irrompeu imediatamente, espalhando-se para envolver toda a ilha, claramente tentando localizar a posição de Oshoku e bloquear sua fuga. Mas no instante seguinte, Ishu soltou um suspiro de surpresa. Ele não escapou, é o lado de Orthoren. De fato, Oshoku não aproveitou a oportunidade de ouro que o Silverash lhe dera para escapar. Em vez disso, num piscar de olhos, ele apareceu atrás de Orthoren, aterrissando com os 2 pés nas costas dele. Sua espada longa, imbuída com o poderoso Aki do Conquistador, brilhava perigosamente em suas mãos. Com um lampejo de fria determinação nos olhos, ele cravou a lâmina para baixo, mirando diretamente no coração de Orthoren. Naquele exato momento, Orthoren sentiu a pontada aguda por trás. Mas ele não parecia se importar com Oshoku. Raios percorreram seu corpo, e ele firmou a cintura e o abdômen, seus braços se entrelaçando com os de Silverash em uma luta feroz. Com um rugido furioso, ele interrompeu seu movimento para trás, seus antebraços se expandindo com uma força muscular explosiva. A força reprimida dentro dele rompeu, jorrando como uma torrente. Seus braços se ergueram bruscamente, levantando Silverash do chão à força, e o relâmpago ofuscante atingiu seu ápice. Autobomba relâmpago. Com o rugido de Orthoren, o corpo de Silverash foi arremessado para frente com uma força incrível, chocando-se contra o chão. Num instante, a terra desabou, criando uma cratera com mais de 100 metros de profundidade. Um relâmpago cegante explodiu para fora, engolfando Orthoren, Silverash e Oshoku. No instante seguinte, Gion e Ishu investiram contra a cratera, um pela esquerda, o outro pela direita. O ar estava denso de relâmpagos e fumaça. As 2 forças distintas colidiram na névoa. Uma era a pressão cortante do vento de Gion, a outra a forte gravidade de Ishu. Juntamente com a liberação desses 2 poderes, 2 jatos de sangue irromperam da fumaça. Então, o campo de batalha ficou em silêncio. O trovão dissipado logo se apagou, e a fumaça se dissipou, revelando as figuras dos 3 na cova profunda. Naquele instante, uma lâmina estava cravada na nuca de Orthoren, a espada de Oshoku. Embora tivesse rompido as defesas de Orthoren, não havia atravessado pela frente e pelas costas como Oshoku esperava. Diante dele, Silverash jazia queimado e enegrecido, com fumaça ainda saindo de sua boca. Sua cintura e quadris estavam enterrados no chão, seus braços pendendo inertes ao lado do corpo. Quanto a Oshoku, ele agora estava imobilizado pelas lâminas de Ishu e Gion em sua garganta. A gravidade de Ishu pressionava com tanta força que ele não conseguia se mover. Oshoku, que até então havia saído relativamente ileso, agora se encontrava em uma situação muito mais grave. Uma ferida em forma de cruz sangrava profusamente em seu peito, claramente infligida quando Gion e Ishu atacaram juntos momentos antes. Oshoku não se importava com as lâminas em sua garganta. Seus olhos estavam fixos na figura de Orthoren. Momentos depois, Orthoren se moveu. Ele levou a mão para trás, agarrou a lâmina cravada em seu pescoço e a puxou com um movimento violento. Sangue jorrou da ferida. Ao ver isso, Oshoku suspirou baixinho. Ele parou de resistir à força gravitacional de Ishu, sua cabeça batendo pesadamente contra o chão enquanto ele desabava completamente. Gu. Silverash tossiu fumaça preta misturada com sangue e pedaços de órgãos internos. Sua respiração era superficial, mas ele ainda conseguiu se debater e praguejar. Eu te disse que você era um idiota, mas você nunca me ouviu. Você teve sua chance. Por que não fugiu? Você tem razão, eu sou um idiota. Oshoku olhou para o céu com a voz fraca. Eu deveria ter fugido antes. Mas para onde eu iria agora? Buscar refúgio com Linlin? Dizer a ela que quero usar o poder dela para me vingar do filho dela? Ou me atirar naquele desgraçado do Kaido? Ou rastejar aos pés do Barba Branca? Idiota, não há lugar para mim nestes mares. Além disso, você mesmo disse, todos esses anos, não fomos nada além de cães de guarda. E quando o lar se for, qual o sentido de fugir? Morrer aqui com você, seu desgraçado, não é tão bom quanto? Após suportar tantos anos, Oshoku finalmente decidiu que não suportaria mais. Silverash soltou um suspiro e caiu na gargalhada. Quem diria que eu acabaria morrendo com você? Bem, não é tão ruim assim. Se Silverash não tivesse criado aquela oportunidade para Oshoku, ele não teria sido pego tão rapidamente por Orthoren e atingido pela bomba relâmpago. E se Oshoku não estivesse tão determinado, talvez tivesse encontrado outra maneira de escapar e não teria caído tão depressa. Mas ambos sabiam, já que a fuga não era uma opção, por que prolongar as coisas? Melhor resolver tudo com um golpe decisivo, rápido e limpo. Foi uma sensação nobre e digna. Talvez, como dissera Orthoren, caminhar rumo ao fim com tanta nobreza e serenidade fosse, afinal, uma espécie de romantismo. Capítulo 287. Com o fim da batalha, a frota da marinha rapidamente cercou a Shinozu. Sommer liderou um grande número de fuzileiros navais enquanto desembarcavam dos navios de guerra. Sem esperar por instruções de Orthoren ou dos outros, Sommer imediatamente começou a comandar os fuzileiros navais para vasculhar toda a ilha. Todos os piratas ainda vivos foram capturados e escoltados para os navios de guerra. Esse grupo de piratas logo seria transportado para o Cal Belt, tornando-se o próximo lote de trabalhadores. Em meio às ruínas do porto, Orthoren estava sentado no topo de uma enorme rocha enquanto 2 médicos da marinha tratavam os ferimentos que cobriam seu corpo. Ele claramente não se importava muito com seus ferimentos. Um cigarro pendia de seus lábios enquanto conversava com Ina. Envie um relatório ao quartel-general, instruiu Orthoren. Informe o almirante da frota Sengoku de que limpamos completamente a Shinozu e eliminamos tanto Oshoku quanto Silverash. Peça ao quartel-general que coordene a campanha de opinião pública. Entendido, respondeu Ina, anotando rapidamente as instruções dele em seu caderno. Não muito longe dali, grupos de piratas com as mãos amarradas estavam sendo escoltados para navios de guerra por fuzileiros navais. Tesouro apareceu de repente, vindo sabe-se lá de onde, e correu até Orthoren-sama. Orthoren-sama, o tenente-comandante Bon foi devidamente acomodado. Os médicos disseram que seus ferimentos são graves. Ele precisará de pelo menos 2 meses de repouso antes de poder sair da cama, e uma recuperação completa levará no mínimo 6 meses. Orthoren curvou
curvou os lábios ligeiramente. Enquanto ele estiver vivo. Após este incidente, a coesão e o moral da Marinha do Novo Mundo certamente aumentarão significativamente, disse Tesouro com emoção. Todos certamente depositarão ainda mais confiança em vocês e os respeitarão ainda mais. Alguns dos figurões sabiam que na época em que Ortoren ainda era o comandante do G5, ele já planejava lidar com o Shoku e o Silver Axé, com a intenção de tomar a Shinozu e entregá-la a Moria para que ele a administrasse. Mas esse tipo de informação nunca chegou aos fuzileiros navais de patente média e baixa. Aos olhos deles, todo esse incidente havia sido desencadeado pelo tenente-comandante Bon, sob o comando de Sommer. O desaparecimento de Bon perto de Ashinozu alarmou imediatamente o recém-nomeado almirante Ben Ortoren, e o almirante claramente não tolerava piratas que ousassem provocar a marinha. Ele mobilizou suas forças e foi pessoalmente a Ashinozu para exigir respostas. O que se seguiu foi um confronto feroz com os grandes piratas Oshoku e Silver Axé, que terminou com sua completa aniquilação. Que tipo de comportamento foi esse? Isso era proteção descarada dos próprios subordinados. Um mero tenente-comandante era suficiente para acionar pessoalmente um almirante. Esse nível de preocupação com os subordinados era quase indescritível. Como disse Tesouro, após esse incidente, a Marinha do Novo Mundo sem dúvida depositaria ainda mais fé em Ortoren. Além de afetar a Marinha, esse evento serviria também como um poderoso aviso para inúmeros piratas no Novo Mundo. Qualquer um que ousasse tocar em Ortoren, não importando quem fosse, seria morto sem exceção. Antes de ousarem atacar a Marinha novamente, é melhor que se avaliem cuidadosamente. Será que tem o mesmo peso que Oshoku e Silver Axé? Se não, de onde tiraram tanta coragem? Ao ouvir isso, Ortoren imediatamente se virou para Ina. Inclua também essa perspectiva. Diga a sede para direcionar a propaganda nessa direção. Ina sorriu. Entendido, almirante. Enquanto conversavam, Sommer chegou com um grupo de fuzileiros navais, empurrando carroças carregadas de ouro, prata, tesouros e todo tipo de objetos estranhos para fora da ilha. Sem dúvida, esses eram os espólios de guerra. Oshoku e seu grupo atuavam em Ashinozu há muitos anos, e sua riqueza acumulada era substancial. Parte dela provavelmente foi destruída durante os combates, mas muita coisa ainda pôde ser recuperada. Alguma estimativa? Perguntou Ortoren, soltando uma nuvem de fumaça enquanto olhava para Sommer. Sommer balançou a cabeça negativamente. Está tudo muito disperso neste momento. Teremos de trazer os dados de volta à base e contabilizá-los lá. Muito bem. Sigam as regras de sempre. Distribuam o que tiver que ser distribuído, disse Ortoren casualmente. Sommer confirmou o pedido, hesitou em seguida e falou novamente com um toque de culpa. Peço desculpas, Ortoren-sama. Acabei de receber notícias da frota. Os navios de guerra enviados para perseguir os piratas do Ruivo não conseguiram interceptá-los. Não importa, disse Ortoren, acenando com a mão, indiferente. Aquele desgraçado Ruivo deixou um braço para trás. Diga a logística para agir rápido. Desmonte-o e transforme-o em cartões Vive. Faça muitos deles. Envie um para cada comandante de base. Envie cópias também para os piratas do Kaido e os piratas da Big Mom. E também para os Shichibukai ativos no Novo Mundo. Diga a eles para cooperarem com a marinha na caçada aos piratas do Ruivo. Após uma breve pausa, a voz de Ortoren tornou-se mais fria. Além disso, espalhem a notícia pelo submundo. Quem me entregar a cabeça de Shanks receberá uma promessa. Eu os ajudarei a realizar uma coisa, contanto que não viole minha posição ou meus princípios como almirante da marinha. Parece que ele realmente te irritou, disse Tesouro, dando uma risadinha. Ortoren riu alto. Não vou me irritar com um delinquentezinho qualquer. Pelo bem do imediato dele, que ao menos agiu como um homem, poupei a vida dele hoje. Mas isso não significa que a ofensa dele contra mim esteja resolvida. Se ele tiver um pingo de juízo, vá embora do Novo Mundo, se esconder em algum canto esquecido e nunca mais aparecer na minha frente. Nesse caso, não vou me incomodar com ele. Mas se ele não souber a hora de parar e ainda quiser ficar se esgueirando pelo Novo Mundo, então eu vou acabar com ele completamente. Com exceção da vez em que pressionou Mihawk, Ortoren raramente mirou em um indivíduo de forma tão direta. Mas agora que pensava nisso, deixar o Ruivo viver era na verdade útil. Ele poderia usá-lo como um aviso, mobilizar sua rede de contatos e demonstrar sua influência por todo o Novo Mundo. Que todos entendam uma coisa claramente. Se quiser sobreviver no Novo Mundo, não provoque Ortoren. Irrite-o, e os piratas do Ruivo serão o seu exemplo. Agora que Shanks havia perdido um braço e sofrido ferimentos tão graves, considerando seu porte físico, Ortoren estimou que levaria pelo menos meio ano para que ele se recuperasse. Além disso, o imediato dos piratas do Ruivo estava morto. Pode-se dizer que os piratas do Ruivo estavam em seu ponto mais frágil. Se eles tivessem azar durante a caçada de recompensas de Ortoren e se deparassem com figuras verdadeiramente implacáveis, havia uma chance real de não saírem vivos do Novo Mundo. Afinal, no Novo Mundo, não faltavam pessoas ansiosas por ganhar o favor de Ortoren. Entendo. Vou providenciar tudo, respondeu Sommer com uma expressão séria. Pouco tempo depois, Isho se aproximou com um Dendemushi na mão. Entrei em contato com Moria. Ele já está a caminho e deve chegar amanhã, no máximo. Já estava na hora. A luta já acabou e ele ainda não chegou, murmurou Ortoren antes de continuar. Vamos descansar aqui hoje. Assim que Moria chegar amanhã, entregaremos tudo a ele e depois nos retiraremos. Não havia necessidade de ficar para trás para limpar o campo de batalha, nem de os fuzileiros navais ajudarem na reconstrução. Moria era um grande empreiteiro com muita mão de obra à sua disposição. Em 2 ou 3 meses no máximo, a Shinozu estaria completamente reconstruída. Assim que a Shinozu voltasse a funcionar, o mercado de Kaido estaria efetivamente aberto. Embora fossem parceiros por enquanto, Kaido ainda era um obstáculo que Ortoren não podia ignorar se quisesse unificar o Novo Mundo. Ele já estava pensando em quando e em que circunstâncias poderia lidar com Kaido também. Dado que o relacionamento deles ao longo dos anos não tinha sido ruim, não havia necessidade de eliminá-lo completamente. Ainda assim, Kaido precisava ser mantido sob controle e obrigado a obedecer. Talvez, quando a oportunidade surgir, acabemos com os piratas das feras, o amarremos e o enviemos para a ilha Whole Cake para criar laços com a velha bruxa. Pensou Ortoren consigo mesmo. Não, isso também não é o ideal. A solução perfeita seria ajudar os piratas da Big Mom a absorverem completamente os piratas das feras. Então, através dos meus incansáveis esforços, os piratas da Big Mom se regenerariam, liderariam a reforma de Toto Land, se tornariam uma nação aliada e serviriam como um parceiro fundamental
fundamental da Marinha no Novo Mundo, e finalmente lidariam com Barba Branca. Unificação completa do Novo Mundo. Mas sua própria mãe não era uma pessoa fácil de lidar. Se ela realmente engolisse Kaido, sua força aumentaria drasticamente. Quem sabe que ideias ela poderia ter então? Quanto mais ele pensava nisso, mais problemático o Novo Mundo lhe parecia. No fim das contas, tudo se resumia a fortalecer a si mesmo. Quanto mais forte a Marinha se tornasse no Novo Mundo, mais influência Ortorin teria. E nesse grande jogo de poder, quanto mais fichas ele tivesse, mais oportunidades teria para fazer suas apostas. Capítulo 288. Quartel-General da Marinha, Marineford. Dentro do escritório do almirante Sakazuki, Sakazuki estava manuseando uma pilha de documentos. Nesse instante, ouviu-se uma batida na porta. Após abrir, Oniguma entrou. O que é isso? Perguntou Sakazuki sem levantar a cabeça. O almirante Ben enviou um relatório ao quartel-general. Achei que você se interessaria, disse Oniguma com um sorriso, estendendo uma pasta. Só então Sakazuki ergueu o olhar com um toque de curiosidade no rosto. Ortorin? O que ele fez? Enquanto falava, Sakazuki pegou o arquivo de Oniguma e o folheou rapidamente. Após algumas linhas, sua expressão mudou em surpresa. Isso foi rápido. Ele realmente derrotou Oshoku e Silverashé? Após a breve surpresa, um sorriso se espalhou pelo rosto de Sakazuki. Eu sabia. Ele é muito mais capaz do que aquele sujeito, Kuzan. Sengoku-san tomou a decisão certa ao enviá-lo para o Novo Mundo. Além disso, ele também lançou uma caçada em larga escala contra os piratas do Ruivo no Novo Mundo, acrescentou Oniguma, dando a Sakazuki um breve resumo da situação. Sakazuki assentiu imediatamente. É preciso que nosso povo também coopere. Somos todos camaradas, e esses malditos piratas merecem ser caçados por todos e por todos. Entendido, respondeu Oniguma com um aceno de cabeça. Enquanto isso, no escritório do almirante da frota Sengoku dava suas próprias ordens. Relações públicas, sigam este roteiro ao divulgar o comunicado. Coordenem também com a Morgans, disse Sengoku ao entregar os documentos a um funcionário do departamento. Após a saída do oficial, Sengoku não se deteve no assunto e rapidamente retornou ao seu trabalho. Pouco tempo depois, o Dendemushi em sua mesa tocou de repente. Sengoku olhou para aquilo, um lampejo de deleite cruzando seu rosto, e o pegou. Rosinante? Almirante da frota, sou eu. A voz de Rosinante soou através do Dendemushi. Antes que Sengoku pudesse dizer qualquer coisa, Rosinante continuou com urgência. Há um grande problema, almirante da frota. Ao ouvir isso, o rosto de Sengoku se contraiu. De novo não. Ainda assim, ele manteve a compostura e perguntou calmamente. O que é? Após retornar a Dressrosa, Doflamingo convidou as famílias reais de vários países vizinhos para uma reunião privada. Ele alega querer estabelecer algum tipo de força policial marítima. Na realidade, eles estão tentando construir uma organização armada mais independente e complexa. Além disso, descobri informações importantes. O almirante Ortorin enviou um de seus subordinados, o contra-almirante Vergo, para ajudar Doflamingo a criar essa força policial marítima. O tom de voz de Rosinante tornou-se pesado. Minha investigação mostra que este contra-almirante Vergo é, na verdade, um membro criminoso da família Don Quixote, e não um qualquer. Ele ocupa uma posição muito alta, sendo um dos oficiais de maior patente da unidade Corazon. Suspeito que o almirante Ortorin tenha sido enganado por ele, e é por isso que deposita tanta confiança em Doflamingo. Sengoku ouviu em silêncio, momentaneamente sem saber como responder. Após uma pausa, ele finalmente falou. Ortorin já me informou sobre a polícia marítima, e ela recebeu apoio de Mary Geoise. Quanto a Vergo, sabemos bem quem ele é, mas não posso lhe dar detalhes. O quê? Rosinante parecia atônito, quase incrédulo. Após um breve silêncio, como se tivesse percebido algo muito mais assustador, a voz de Rosinante tornou-se mais grave. Almirante da frota, então a situação pode ser muito mais séria do que pensávamos. Sengoku ficou em silêncio. Mais sério? Como assim? Você se lembra, perguntou Rosinante, de que certa vez lhe relatei que Ortorin poderia estar corrompido? Sengoku refletiu por um instante. Sim, houve um relato desse tipo. Na época você descartou minhas preocupações, disse Rosinante com um tom sombrio. Mas com base nas informações que reuni recentemente, receio que Ortorin realmente tenha um problema sério. Antes que Sengoku pudesse responder, Rosinante continuou rapidamente. Minha investigação mostra que sob o nome da base G5, Ortorin estabeleceu campos de treinamento de recrutas da Marinha em vários reinos do Novo Mundo. A princípio não notei nada de errado. Mas recentemente, devido a certas circunstâncias, fui a um desses reinos em busca de um médico. Foi então que descobri a verdade. Rosinante respirou fundo. Não eram campos de treinamento de recrutas. Dentro de um deles havia 4.000 fuzileiros navais de elite, juntamente com 4 navios de guerra padrão do quartel-general. E isso é apenas a ponta do iceberg. Depois, investiguei mais 2 campos, e eles eram exatamente iguais. Grosso modo, esses chamados campos de treinamento abrigam cerca de 50.000 fuzileiros navais de elite e pelo menos 50 navios de guerra do quartel-general. Nenhum deles consta nas listas oficiais do quartel-general. Trata-se de um exército particular construído secretamente por Ortorin. Naquele momento, Sengoku sentiu uma profunda sensação de impotência. Durante um tempo, ele não soube explicar nada disso. Porque aquele tal de Rosinante sempre dava um jeito de descobrir informações que não lhe diziam respeito. Enquanto Sengoku permanecia em silêncio, Rosinante prosseguia ansiosamente. Agora, considerando o que Doflamingo vem fazendo, essa tal força policial da Marinha definitivamente não é tão simples quanto parece. Suspeito que as ambições de Ortorin sejam enormes. Ele pode estar tentando reunir suas próprias forças armadas no Novo Mundo, ou até mesmo tramando para dividir a própria Marinha, almirante da frota. Recomendo veementemente que Ortorin seja imediatamente reconvocado ao quartel-general, colocado em prisão domiciliar e que tudo isso seja investigado minuciosamente, disse Rosinante com urgência. Ai, o almirante da frota Sengoku pigarreou sem jeito. Corazon, reconhecemos plenamente suas habilidades de coleta de informações. Você se saiu muito bem, mas eu já lhe enfatizei isso antes. Você não deve continuar investigando Ortorin. Mais importante ainda, ele agora é um almirante da Marinha. Suas ações não apenas violam os regulamentos, mas o que você acabou de dizer também beira a difamação de um oficial superior. Você entende? Mas almirante da frota, Rosinante parecia genuinamente confuso. Ele não conseguia entender porque seu padrinho não estava do seu lado. Tanto do ponto de vista pessoal quanto da perspectiva de um almirante da frota, a situação de Ortorin era claramente ultrajante.
Não havia qualquer justificativa para isso. Quanto ao que você mencionou antes, continuou Sengoku com um tom firme porém complexo, eu já sabia disso há muito tempo. Era um plano estratégico de alto nível elaborado pela liderança da Marinha para o Novo Mundo, com o objetivo de enganar os principais piratas de lá. Como eu disse antes, seu nível de acesso não é suficiente para que eu explique os detalhes. Em resumo, estamos plenamente cientes desses assuntos. Não precisa questionar a lealdade ou a posição de Ortoren, e você está absolutamente proibido de investigar isso mais a fundo. Esta é uma ordem, entendeu? Do outro lado do Dendenmushi, Rosinante estava completamente atônito, incapaz de dizer uma palavra. Sengoku então prosseguiu. Você esteve em missões de campo por um bom tempo e sua investigação sobre a família Don Quixote foi bem sucedida. Acho que já está na hora de você retornar ao quartel-general. Esta missão deve chegar ao fim. Não. Rosinante recusou imediatamente. A organização criminosa da família Don Quixote ainda não foi eliminada. Como posso desistir no meio do caminho? Almirante da frota, não precisa se preocupar com a minha segurança. Não estou em perigo agora. E ainda preciso usar os canais da família Don Quixote para alguns assuntos. Sengoku não pôde deixar de pensar. Exterminar a família criminosa? Me poupe. Pelo que ouvirá, Ortoren já havia criado um dossiê secreto da Marinha para Doflamingo. Quem sabia quando Doflamingo poderia se tornar um membro legítimo da Marinha, talvez até mesmo superando Rosinante em patente. O que exatamente restava investigar? Na visão de Sengoku, antes de 1498, a família Don Quixote poderia de fato ser chamada de família criminosa. Mas depois de 1498, embora superficialmente parecessem ter se tornado piratas, na realidade eles vinham se aproximando cada vez mais da Marinha em um ritmo frenético, principalmente depois que Doflamingo se tornou um dos Shichibukai. Ele não apenas estabeleceu uma profunda relação de cooperação com Ortoren e ajudou o G5 inúmeras vezes, como também trabalhou com o quartel-general da Marinha em muitas outras áreas, particularmente em intercâmbios de informações. O que era aquilo, se não um dos seus? Devido a esse histórico, quando Sengoku descobriu que Ortoren havia criado um dossiê secreto da Marinha sobre Doflamingo, ele não o impediu. Em vez disso, tacitamente o permitiu. Vendo a determinação de Rosinante em permanecer onde estava, Sengoku refletiu por um instante e decidiu não insistir no assunto. O motivo era simples. O senso de justiça de Rosinante era forte demais. Mesmo que fosse chamado de volta, ele imediatamente assumiria outra investigação. E sob essa perspectiva, qualquer missão secreta seria perigosa. Por outro lado, mantê-lo ao lado de Doflamingo foi surpreendentemente seguro. Sendo assim, ele poderia muito bem deixar Rosinante com Doflamingo por enquanto. No futuro, assim que Doflamingo se endireitasse e se juntasse à família da Marinha, Sengoku, como almirante da frota, poderia sempre aprimorar a narrativa e adicionar algum mérito ao histórico de Rosinante. Por exemplo, ajudar secretamente Ortoren a persuadir e recrutar Doflamingo. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 289. 3 dias após o incidente de Ashinozu, a notícia bombástica finalmente se espalhou pelo mundo inteiro, e a campanha de propaganda entrou em pleno andamento. Novo Mundo, território dos piratas do Barba Branca. A bordo do Moby Dick, Nelgat encarava o jornal em suas mãos, com uma expressão estranhamente conflituosa. Em nome de um tenente-comandante da Marinha desaparecido, aquele cara, Ortoren, entrou em ação pessoalmente. Virou Ashinozu de cabeça para baixo e até derrotou Oshoku e Silveraché, disse ele. Ele se virou para Marco e perguntou, você acredita nisso? Marco balançou a cabeça sem hesitar. Não acredito nisso. Parece uma desculpa esfarrapada. Independentemente de o tenente-comandante ter desaparecido ou não, Ortoren provavelmente iria atacar Ashinozu de qualquer maneira. Eu também me sinto assim. Nelgat estalou os lábios, um traço de melancolia surgindo. Mesmo assim, Oshoku e Silveraché são mais 2 velhos amigos que se foram. Nesse instante, Kozuki Oden veio correndo apressadamente, com um boletim do submundo nas mãos. Nelgat-chan, deu uma olhada nisso. O que é isso? Perguntou Nelgat, pegando o boletim de Kozuki Oden e dando uma olhada rápida. Depois de um momento, ele disse, aquele pirralho ruivo do navio do Roger. Parece que ele também estava envolvido no caso Ashinozu. Ele realmente conseguiu irritar o Ortoren. Shanks é um cara legal, disse Kozuki Oden, olhando para Nelgat. Com Ortoren o perseguindo desse jeito, seus dias provavelmente não serão fáceis. Eu estava pensando, será que deveríamos ir atrás dele? Encontrá-lo? Nelgat franziu a testa. Para quê? Na situação atual, Shanks ou deixa um novo mundo ou depende de nós para sobreviver. E para nós, ele seria uma ótima adição. Se ele estiver disposto a se juntar aos piratas do Barba Branca, Kozuki Oden começou. Antes que ele pudesse terminar, Nelgat o interrompeu com uma voz grave. Se ele se juntar aos piratas do Barba Branca, isso significa que eu assumirei a rixa entre ele e Ortoren. Oden, você entende? Fazer isso quebraria o entendimento tácito que temos atualmente com a Marinha. Mas, Kozuki Oden tentou falar novamente. Sem mas, interrompeu Nelgat categoricamente. Não se envolva nisso. Era óbvio que Nelgat não tinha intenção de ajudar Shanks. Eles não eram particularmente próximos, e ofender Ortoren por alguém assim simplesmente não valia a pena. Hoje em dia, até o homem mais forte do mundo tinha que dar uma lição de moral em Ortoren no Novo Mundo. Por outro lado, Kaido e Charlotte Linley não demonstraram surpresa com o que aconteceu em Ashinozu. Eles já sabiam há muito tempo que Ortoren faria sua jogada lá. Kaido estava apenas um pouco irritado. Eles haviam concordado em agir juntos, mas as coisas acabaram assim. Mas não passava de uma leve irritação. Ele não tinha intenção de confrontar Ortoren sobre isso. Em vez disso, começou a se preparar ativamente para uma futura cooperação comercial com Ortoren e sua equipe. Ele até aproveitou a oportunidade para ajudar a procurar os piratas do Ruivo. Entretanto, os Shichibukai que receberam a notícia ficaram extremamente animados. A Ilha Aventuras, que fazia fronteira com o território dos piratas do Barba Branca, era o domínio do Shichibukai conhecido como sucesso estrondoso Slakemin. Embora Slakemin não tivesse tido muita interação direta com Ortoren desde que se tornou um dos Shichibukai, ele estava longe de estar ocioso no Novo Mundo. Nos últimos anos, ele vinha constantemente em conflito com os piratas do Barba Branca e havia desafiado o próprio Barba Branca diversas vezes, embora todas as tentativas tenham terminado em derrota. Diferentemente de Crocodile, que foi expulso do Novo Mundo após falhar em desafiar Barba Branca, ele conseguiu se estabelecer firmemente aqui. Isso por si só já dizia muito sobre sua força.
Excelente. Aqueles dois horrores, Oshoku e Silverachef, finalmente se foram. Muito bem, Ortoren. Slackemin riu alto enquanto lia o jornal. Com os fuzileiros navais varrendo a Shinozu à força, não havia como permitirem que aquele lugar se transformasse novamente em um suposto paraíso pirata. O novo mundo estava repleto de piratas, e agora que a Shinozu havia desaparecido, um dos maiores beneficiários era o próprio Slackemin. Sua base, a ilha de Vindalas, também tinha as qualidades de um paraíso pirata. Acontece que comparado a veteranos como Oshoku e Silverachef, que eram famosos há anos e possuíam bases mais sólidas, Slackemin não era tão competitivo nesse aspecto. Como resultado, a maioria dos piratas preferia se concentrar em Shinozu em vez da ilha Vindalas. Agora que a Shinozu havia sido destruída pelos fuzileiros navais, Slackemin já conseguia visualizar tudo em sua mente. Em pouco tempo, ondas de piratas invadiriam seu território, e isso, por sua vez, significava que suas chances de recrutar subordinados poderosos haviam aumentado ainda mais. Assim que eu recrutar mais lutadores fortes, absorver mais tripulações piratas e construir uma frota pirata ainda maior, desafiar Barba Branca não será mais uma tarefa completamente impossível, pensou Slackemin, entusiasmado. Enquanto ele refletia sobre isso, um de seus oficiais se manifestou. Chefe, os fuzileiros navais querem que cooperemos na caçada aos piratas do Ruivo. Como devemos responder? Procurem por eles, disse Slackemin, acenando com a mão decisivamente. Aquele desgraçado do Ortoren é mesquinho demais. Podemos ter nos mantido afastados um do outro nos últimos anos, mas já que ele deixou sua posição clara, ainda temos que lhe dar uma lição. Além disso, matar aquele tal de Ruivo e entregar a cabeça dele nos renderia um favor de Ortoren. É um ótimo negócio. Vão, mandem todos para fora. Se os piratas do Ruivo ousarem aparecer no meu território, matem-nos. Não se deixe enganar pela ousadia com que Slackemin desafiou Barba Branca ou pela frequência com que provocou os piratas do Barba Branca. Ele parecia arrogante à primeira vista. Na realidade, ele nutria um medo psicológico profundo de Ortoren. Ele havia experimentado pessoalmente o quão aterrorizante Ortoren podia ser. Aquele homem não era apenas um almirante. Ele exercia imensa influência em todo o Novo Mundo, e Slackemin já havia pago um preço alto por isso. Aos seus olhos, Ortoren era um oponente ainda mais assustador do que Barba Branca. Provocar Barba Branca significava que, contanto que você conseguisse resistir à pressão dos piratas do Barba Branca, provavelmente sobreviveria. Mas provocar Ortoren era diferente. Você nunca sabia onde ainda poderia ser considerado seguro. Dos cantos mais remotos, um dos aliados de Ortoren podia surgir a qualquer momento e te derrubar. Não havia como se proteger. Foi por isso que, apesar de não ter nenhuma amizade ou contato real com ele, assim que Ortoren se manifestou, Slackemin se mostrou mais do que disposto a ajudar. Ele não queria ser lembrado por aquele bastardo de mente fechada. E precisamente por entender o quão aterrorizante Ortoren era, Slackemin também sabia o quão valioso poderia ser o favor de Ortoren. Se ele conseguisse esse favor, aliado ao seu status de Shichibukai, então, contanto que não fizesse nada completamente ultrajante ou autodestrutivo, poderia vagar pelo Novo Mundo sem grandes preocupações. Slackemin respondeu ativamente ao chamado às armas de Ortoren. Quanto a Doflamingo, Moria e os outros, não havia necessidade sequer de mencioná-los. Mesmo na Ilha dos Homens Peixe, Jinbe e Tiger isolaram os portos e realizaram inspeções rigorosas, procurando por qualquer vestígio dos piratas do Ruivo. Por outro lado, o Mihawk, que estava passando férias em uma pequena ilha em algum lugar do Novo Mundo, não demonstrou nenhuma reação ao saber sobre a Shinozu e os piratas do Ruivo. Após ser forçado a assumir a posição de Shichibukai, Mihawk continuou a progredir firmemente em direção ao título de maior espadachim do mundo. Diferentemente de 2 anos atrás, ele não buscava mais ativamente espadachins para desafiar. Em vez disso, declarava abertamente onde estava e esperava que aqueles que se recusassem a aceitá-lo viessem desafiá-lo. Mihawk chegou a estabelecer um prazo de 2 anos. Se nenhum espadachim formidável conseguisse derrotá-lo dentro desse período, ele se proclamaria oficialmente o maior espadachim do mundo. Na verdade, a essa altura, muitos além-mar já reconheciam tanto sua força quanto o título de espadachim número 1. Ao olhar para o dispositivo inteligente em sua mão, Mihawk soltou um suspiro suave, com uma expressão tingida de arrependimento. Esses 2 anos eram para você, Shanks. Mas agora parece que você nem sequer tem essa chance. Mihawk jamais imaginara que Shanks acabaria se enfrentando com Ortoren em Shinozu, muito menos que teria um de seus braços aleijado por ele, transformando-o em um espadachim de um braço só. Afinal, na memória de Mihawk, Shanks sempre fora extremamente cauteloso com Ortoren. Toda vez que seus caminhos se cruzavam, Shanks fugia na primeira oportunidade. O que diabos tinha acontecido com ele desta vez? Mihawk tinha pouco a dizer sobre o assunto. Seu relacionamento com Shanks era de fato muito bom, mas ao mesmo tempo, seu relacionamento com Ortoren também não era ruim. Embora Ortoren o tivesse prejudicado por um tempo, Mihawk nunca guardou rancor. Depois de se tornar um Shichibukai, ele realmente desfrutou de uma vida mais tranquila no mar. No fim, com exceção de Crocodile, que não atuou no Novo Mundo, todos os outros Shichibukai entraram em ação. Mihawk foi o único que optou por não ajudar nenhum dos lados, agindo como se não soubesse de nada sobre o ocorrido. No entanto, aqueles que caçavam os piratas do Ruivo não se limitavam aos Shichibukai e à marinha. No submundo, figuras como Lufeld e o Mitch também mobilizaram suas redes de inteligência para rastrear Shanks. Até mesmo Spandini e a rainha do Distrito do Prazer, Stussy, também o procuravam. Ficou claro que todos queriam obter o favor de Ortoren, aquela figura poderosa dentro da marinha. Nesse momento, o maior tesouro do Novo Mundo parecia ter se tornado o próprio Ruivo. Mate-o e terá a sensação de que poderá ascender diretamente ao topo. Capítulo 290. Novo Mundo, Ilha de Slancreef. Um único tiro ecoou repentinamente no mercado do porto, que estava calmo momentos antes. As pessoas que se aglomeravam nas docas congelaram ao ouvir o som. No segundo seguinte, tiros crepitantes irromperam em rápida sucessão, seguidos por gritos frenéticos e urros roucos que ecoaram pelo mercado. Dentro do estaleiro, Yasop ficou em alerta assim que ouviu a comoção. Seu rosto se contraiu enquanto gritava com urgência. Movam-se, movam-se. Levantem âncora e são as velas. Droga, fomos avistados de novo. Enquanto dava ordens aos berros, a entrada principal do mercado foi arrombada por uma figura corpulenta que irrompeu pelas portas. O homem parecia completamente desgrenhado
desgrenhado, segurando 2 sacos de arroz. Sem hesitar, disparou direto para os cais. Um instante depois, vários homens armados com mosquetes, claramente não cidadãos cumpridores da lei, avançaram atrás dele e abriram fogo numa saraivada descontrolada. Apesar de sua figura corpulenta, ele era surpreendentemente ágil. Balançava para a esquerda e para a direita, contorcendo o corpo com passos escorregadios. Sem sequer virar a cabeça, desviou de todas as balas. Parem-no! Ele é dos piratas do Ruivo. O vice-almirante G12, o Momonga voador, está nessas águas. Apenas os distraiam e isso será uma grande conquista, gritou um caçador de recompensas. Aquele único grito fez com que a multidão, antes confusa, no porto entrasse em frenesi. O vendedor de verduras jogou de lado o maço de folhas que tinha nas mãos, pegou o cutelo da tábua de cortar, com um brilho de loucura nos olhos. Saltou por cima da barraca e golpeou a figura corpulenta. O peixeiro também saiu correndo, brandindo um peixe congelado com um rosnado feroz. Até mesmo uma senhora idosa que estava comprando verduras fixou o olhar no alvo e gritou. Aqui está ele. Ele está bem aqui. Estou de olho nele. Matem-no. Aquela figura corpulenta não era outra senão Lucky Rose, um oficial dos piratas do Ruivo. Ele deu uma ombrada no vendedor de verduras que vinha em sua direção, fazendo voar, depois, com um gesto casual, arrancou o peixe congelado das mãos do peixeiro e o prendeu entre os dentes. Com uma expressão feroz, atropelou mais de uma dúzia de pessoas que bloqueavam seu caminho e disparou em direção ao porto. O chefe da gangue local do porto, que já guardava a entrada do estaleiro, sacou o facão que carregava na cintura assim que viu Lucky Rose e avançou empolgado. Vou matar todos vocês e ficarei podre de rico. Deixando de lado o fato de o almirante Ortoren ter espalhado a notícia de que entregar a cabeça de Ruivo lhe renderia favores pessoais. O Shichibukai Gecko Moria sozinho havia colocado uma recompensa de 10 bilhões de belis pela cabeça de Shanks no submundo, mas o chefe da gangue mal tinha dado 2 passos quando um tiro ecoou. Sua cabeça explodiu na hora. Lucky Rose saltou sobre o cadáver e pulou para cima do Força Vermelha, que já havia se afastado mais de 10 metros. O navio estava fortemente camuflado, sua bandeira pirata sequer hasteada. Após rolar uma vez pelo convés, Lucky Rose se levantou de um salto e praguejou contra Yasop, que acabará de abaixar a arma. Droga! O novo mundo inteiro enlouqueceu e está nos caçando. Até os donos das lojas de arroz têm cartazes de procurados com a nossa cara. Enquanto ele falava, uma grande multidão se reuniu na beira do porto, com armas em punho, desencadeando outra saraivada caótica de tiros. Depressa! Reportem-se ao chefe. Os piratas do Ruivo apareceram em nosso território. Eles estão na ilha Slancreef, gritou um pirata subordinado. Vários caçadores de recompensas agiram rapidamente, embarcando em seus navios, izando as velas e partindo em perseguição. Mas o desempenho do Força Vermelha foi excepcional. Quando aqueles barcos caindo aos pedaços começaram a se mover, o Força Vermelha já estava bem à frente. Droga! O líder dos caçadores de recompensas bateu com a mão no corrimão e praguejou. Não conseguimos pegá-los. Chefe, o submundo está inundado de cartões Vive Ruivos agora. Eles custam apenas 100 mil barris cada. Por que não compramos um? Vamos arriscar. Um pequeno barco pode se transformar em um navio de luxo, disse um subordinado caçador de recompensas, animado. Idiota. O líder deu-lhe uma forte palmada na nuca. Você acha que eu não comprei nenhum? Então por que não os estamos usando? Perguntou o subordinado, chocado. Droga, são todos falsos. Vociferou o líder. Claro, os fuzileiros navais liberaram um monte de cartões Vive Ruivos, mas eles foram comprados há muito tempo por pessoas influentes. Tudo no mercado negro agora é lixo. Tudo golpe, só para explorar as pessoas. Comprei 3 delas. Uma apontava para um vendedor de peixe chamado Kian. Outra apontava para aquele chefe de gangue que acabou de levar um tiro na cabeça. A última era ainda pior. Apontava direto para o G5. Desde o início da grande era dos piratas, o One Piece era uma lenda que circulava incessantemente pelos mares. Dizia-se que era o tesouro inesgotável reunido pelo rei dos piratas, Roger, conhecido como o Grande Tesouro do Mar. E todos concordaram tacitamente que esse tesouro se encontrava no Novo Mundo, bem no fim do mundo. Mas mesmo agora, depois de todos esses anos, inúmeras pessoas partiram em busca dessa coisa, e nenhuma delas a encontrou de verdade. Como resultado, sempre pareceu vazio e intangível, incapaz de dar às pessoas uma verdadeira sensação de riqueza e tesouro correndo em sua direção. Mas agora, o grande tesouro, universalmente reconhecido do Novo Mundo mudou. Esse grande tesouro agora é a cabeça de Shanks, o Ruivo. Em comparação com o vago e ilusório One Piece, o almirante Ben Ortoren é uma presença muito real Shanks. O Ruivo, com sua recompensa, também é muito real. Ele chegou a ter um braço arrancado pelo almirante Ben, perdeu seu imediato e ficou gravemente ferido. No passado, as pessoas ainda podiam hesitar por medo da força e da ameaça da Ruiva. Mas agora, qualquer um com mínimo de ambição quer arriscar. Afinal, ser um pirata já significa arriscar a vida em busca de algo como One Piece, e não há garantia de que você o encontrará. Mas se você arriscar tudo agora e conseguir matar a Ruiva, isso sim é ficar rico de verdade. Você estaria com a vida ganha. Por causa disso, todo o Novo Mundo está em polvorosa. Em quase todas as tavernas, o lugar mais chamativo está coberto de cartazes de procurados dos piratas do Ruivo. Em todos os portos, informantes ficam à espreita, aguardando qualquer sinal deles. Todo caçador de recompensas, até mesmo os próprios piratas, carrega seus retratos e fotografias. No submundo, a mercadoria mais valiosa no momento é qualquer informação confiável sobre o paradeiro dos piratas do Ruivo. No instante em que alguém confirma a notícia, ela é vendida por um preço altíssimo. Alguns até apelidaram essa caçada humana em escala mundial de Operação Frenética, caçar o Ruivo. Como resultado, o recente voo dos piratas do Ruivo tem sido um desastre, com pessoas os perseguindo aonde quer que eles vão. Como haviam dado uma festa em Ashinozu, a maior parte da comida e dos suprimentos do navio havia sido consumida. O plano era reabastecer depois de conquistar a ilha, mas tudo deu errado. Agora, eles estavam sendo perseguidos como cães vadios, obrigados a correr sem parar. Sem reabastecimento adequado, toda a comida a bordo havia acabado. Eles só conseguiam chegar furtivamente a ilhas como a de hoje, pegando o que conseguiam. O resto dependia inteiramente da sorte. Se conseguissem pescar pelo caminho, podiam comer. Caso contrário, passavam fome.
Toda a tripulação dos piratas do Ruivo estava agora em péssimas condições, com o moral extremamente baixo. Yazop pesou os 2 sacos de arroz que tinha nas mãos e disse com uma expressão preocupada: acabei de entrar em contato com o Sr. Sumbel, o homem-peixe que costumava navegar no navio do Roger. Ele disse que os portos e as instalações de revestimento na Ilha dos Homens-Peixe estão todos sob vigilância de gangues locais. Nossas fotos e esboços estão espalhados por toda parte. Sair do Novo Mundo pela Ilha dos Homens-Peixe provavelmente não vai funcionar. Se a Ilha dos Homens-Peixe não prestar, então atravessaremos o Cal Belt, respondeu Lucky Rose, e perguntou em seguida: como está o capitão? Yazop fez uma careta e balançou a cabeça negativamente. Ele ainda não acordou. O médico do navio diz que seu estado é estável e que não há perigo para sua vida. Logicamente, ele deveria ter acordado há 2 dias, mas continua inconsciente. Acho que, talvez no fundo, ele não queira acordar. Ao ouvir isso, Lucky Rose ficou em silêncio. Por causa de suas decisões, o capitão perdeu um braço, a amada espada que carregava há anos e até mesmo um irmão próximo em Ashinozu. Não era difícil entender porque ele poderia não querer acordar. Entretanto, na ilha de Vendaras, Slakemin também recebeu notícias de seus subordinados. O quê? Em nosso território? Slakemin pareceu surpreso a princípio, mas logo sua expressão se tornou feroz. Esses bastardos ousam invadir meu território numa hora dessas? Acham que eu não consigo lidar com eles? Entendi. Dito isso, ele desligou o Dendemushi e tirou um Vivre Card do bolso. Era o Vivre Card de Shanks. Nessa época, quase todos os grandes nomes do Novo Mundo tinham um. Inicialmente, após obtê-lo, Slakemin não planejava procurá-lo ativamente. Ele tinha muitas outras coisas com que lidar, mas agora que os piratas do Ruivo haviam entrado em seu território, a história era outra. Eles se entregaram à porta dele. Como ele poderia resistir a dar uma mordida? Preparem o navio. Coloquem a mais rápida a postos. Vou arrancar as cabeças desses lixos agora mesmo. Slakemin rosnou com a voz carregada de ameaça. Capítulo 291. Do outro lado, a bordo de um navio de guerra padrão da marinha, Momonga segurava o Dendemushi, com uma sobrancelha levemente arqueada. Ah, perto das águas ao redor da ilha Slancreef? Já estou na área. Já que me deparei com ela, posso muito bem dar uma olhada. Após desligar o telefone, Momonga tirou um Vivre Card do bolso do casaco e entregou ao capitão da marinha que estava ao seu lado. Siga na direção indicada por este Vivre Card. Sim, vice-almirante Momonga. O capitão respondeu imediatamente, pegando o cartão e se retirando para fazer os preparativos. Enquanto isso, na base de fuzileiros navais G5, Ortoren se recuperava temporariamente. Seu novo centro de comando ainda não havia sido concluído e as instalações médicas de apoio ainda não estavam prontas. Pessoalmente, ele não achava que seus ferimentos fossem grande coisa, mas sob a firme insistência de Gion, ele havia retornado ao G5 junto com Ishiao e os outros para descansar e se recuperar. Havia também a questão da mudança. Ele não ficaria nessa base por muito tempo, o que significava que Rouge, Robin e Ace também não poderiam continuar morando lá. Naturalmente, eles se mudariam com ele. Naquele momento, dentro da residência de Ortoren, ele estava deitado de bruços no sofá, segurando preguiçosamente um jornal enquanto o folheava rapidamente. Não havia nenhuma notícia importante que merecesse atenção. Na verdade, ele não estava com a cabeça no papel, seus pensamentos estavam em outro lugar. Já está na hora de eu fazer uma viagem a Skipieia, pensou Ortoren. As reservas de ouro de lá deveriam ser exploradas em breve, não é? No passado, ele o deixara de lado porque não conseguia lidar com tanto ouro, nem tinha um lugar adequado para guardá-lo. Mas agora, como almirante e governador do Novo Mundo, recuperar aquele ouro não era motivo de preocupação. Contanto que mantivesse tudo discreto, ele ainda poderia ser escondido. Parte da razão pela qual ele queria derrubar o ouro era o plano da cidade dourada de tesouro, que exigia uma reserva sólida de capital para sustentá-lo. Além disso, do Flamingo já havia começado a impulsionar o projeto da Polícia Marinha. Embora não houvesse nenhuma pressão financeira imediata, era apenas uma questão de tempo. Manter dezenas ou mesmo centenas de milhares de soldados não era uma despesa pequena. Atualmente, Ortoren podia ser considerado rico, mas também tinha muitos planos de grande escala em andamento simultaneamente. O capital entrava e saía constantemente. Se a pressão aumentasse demais e algo inesperado acontecesse, interrompendo o fluxo de fundos, seria um problema sério. Desmantelar o ouro de Skipieia agora lhe daria muito mais fôlego. Quanto a como chegar à Ilha do Céu, isso não era mais um problema. Não havia necessidade de esperar pela corrente ascendente perto de Jaya, nem de partir da rota exclusiva do governo mundial para Skipieia, o cume do oeste. Ele poderia simplesmente pedir a Isho que agisse. Com sua habilidade, ascender aos céus de qualquer lugar era perfeitamente possível. E com Isho por perto, transportar o ouro de Skipieia para lá também seria muito mais fácil. Enquanto Ortoren refletia sobre tudo isso, o Dendemushi que estava na mesa de centro ao lado dele começou a tocar de repente. Ele olhou de relance levemente surpreso e então pegou o objeto. Almirante da frota? Quais são as suas instruções? Essa ligação repentina veio de ninguém menos que o almirante da frota Sengoku. Do outro lado da linha, a voz de Sengoku era calma e firme. Ortoren, há uma tarefa política a caminho, enviada por Mary Geoise, sobre a qual preciso te informar. Ortoren franziu ligeiramente a testa. O que aconteceu desta vez? Será que realmente me envolve? Pode-se dizer que sim, respondeu Sengoku. No Mar do Norte, há uma tripulação pirata que afirma ter obtido a Opi-Opi no Mi. Esta Akuma no Mi foi pessoalmente solicitada pelos dragões celestiais em Mary Geoise. No submundo, ela está avaliada em 50 bilhões de belis. Essa tripulação pretende vendê-la ao governo mundial, mas... Ele fez uma breve pausa antes de continuar. O capitão dele se chama Dias Barreus. Ele já foi oficial lotado no quartel-general da Marinha. Após falhar em uma missão, temendo punição, desertou e se tornou pirata. Por causa disso, nutre profunda desconfiança tanto da Marinha quanto do governo mundial. Para esta transação, decidiu usar um intermediário do submundo como fiador. O intermediário escolhido foi do Flamingo. Ao ouvir isso, Ortoren ficou estupefato. A cronologia não fazia sentido. Em agosto passado, Bon havia desaparecido. Em setembro, seu desaparecimento em Ashinozu foi confirmado. Em outubro, Ortoren chegou a G5 e começou a reunir a frota. No início de novembro, ele liderou a frota de G5 até Ashinozu, e tudo que se seguiu aconteceu a partir dali. Agora era apenas o começo do ano 1505 do calendário do Círculo Marinho. Há apenas alguns dias, ele havia comemorado o Ano Novo em G5. Ele não conseguia se lembrar do momento exato do incidente com a Opi-Opi no Mi, mas definitivamente não deveria estar acontecendo agora. Não importava como ele pensasse sobre isso, deveria ter sido adiado por pelo menos 1 ou 2 anos.
Por outro lado, considerando que Doflamingo era um dos parceiros mais próximos de Ortoren, no curso original dos eventos, Doflamingo nem sequer era um vice-almirante da Marinha naquele momento. Ele ainda nem era um dos Shichibukai. Agora, ele já era o rei de Dressrosa. Muitas coisas haviam sofrido mudanças drásticas, e Doflamingo era alguém com imensa influência no Mar do Norte. Era perfeitamente possível que mudanças em sua trajetória pessoal tivessem feito com que esse assunto fosse inexplicavelmente antecipado. Ainda assim, Ortoren achou intrigante. Mesmo que o período tivesse mudado, as pessoas envolvidas pareciam ser as mesmas. E daí? Perguntou Ortoren. Ain, o almirante da frota Sengoku pigarreou antes de continuar. Você já ouviu a lenda que envolve a Opi Opi no Mi? Tem algo a ver com conceder a vida eterna, não é? Já ouvi falar um pouco sobre isso, respondeu Ortoren casualmente. Parecia impressionante, mas os mares estavam repletos de lendas sobre a imortalidade. A Opi Opi no Mi era apenas uma delas. Histórias como a da fonte da juventude, do elixir da imortalidade e até mesmo do ouro puro que Ortoren se lembrava. Algo cuja existência havia sido praticamente comprovada. Diziam que tudo isso garantia a vida eterna. Comparadas à fonte da juventude, ao elixir da imortalidade ou até mesmo a Opi Opi no Mi, Ortoren achou a maioria delas vagas e irrealistas. A Opi Opi no Mi ao menos parecia um pouco plausível, mas suas condições eram severas demais. Primeiro, o usuário tinha que despertar suas habilidades. Depois, tinha que sacrificar a própria vida para realizar a cirurgia da imortalidade. Só de ouvir falar nisso, tudo parecia impraticável. Por outro lado, o ouro puro pareceu a Ortoren muito mais promissor. Se ele precisasse considerar seriamente a longevidade do produto, essa parecia uma direção muito mais realista a seguir. O almirante da frota Sengoku cumprimentou e prosseguiu. Se é verdade ou não, não posso afirmar com certeza. Mas quando se trata desses assuntos, os dragões celestiais sempre preferiram ser cautelosos a correr riscos. É por isso que a Opi Opi no Mi está avaliada em 50 bilhões de belis no submundo. Quanto a Doflamingo, ele próprio veio de Mary Geoise, então naturalmente conhece esses segredos. Temo que ele possa desenvolver ideias que não deveria. Se isso acontecer, nos colocará em uma posição muito difícil. Então você quer que eu fique de olho no Doflamingo? Perguntou Ortoren. E certifique-se de que a transação Opi Opi no Mi seja concluída? Ele é o seu homem, disse o almirante da frota Sengoku em voz baixa. Será mais fácil para você se comunicar com ele. Ele não disse isso explicitamente, mas a implicação era óbvia. Após uma breve pausa, Sengoku prosseguiu. Esta tarefa foi designada pessoalmente pelos 5 anciãos. Eles deixaram claro que a missão deve ser concluída. Se você lidar bem com isso, os 5 anciãos certamente o verão com bons olhos. Isso também ajudará a construir confiança e facilitará as coisas para você no novo mundo. Um passo, 2 benefícios. Ortoren pensou consigo mesmo que o afilhado de Sengoku provavelmente não veria as coisas dessa maneira. Rosinante realmente tinha um talento para arrastar seus aliados para o fundo do poço junto com ele. Na sequência original dos acontecimentos, ele sabotou Doflamingo primeiro e depois se voltou contra seu próprio padrinho, Sengoku, arruinando completamente a vida dele. Por confiar em Rosinante, Sengoku não escondeu a informação sobre a Opi Opi no Mi quando Rosinante lhe perguntou a respeito. O resultado foi que Rosinante usou informações da inteligência da Marinha para sequestrar a missão de seu próprio pai e entregou a Opi Opi no Mi diretamente a Trafalgar Law. No fim, Doflamingo não ganhou absolutamente nada. Fez a viagem em vão e ainda conseguiu ofender o governo mundial e a Marinha mais uma vez. Quanto a Sengoku, a missão fracassou completamente. Ele nem sequer conseguiu vislumbrar a Opi Opi no Mi. Para piorar a situação, Rosinante morreu no processo. Sengoku nem sequer pôde extravasar sua raiva. Tudo que ele pôde fazer foi lamentar sua morte. Posteriormente, é provável que ele tenha sido levado à presença de Mary Geoise pelos 5 anciãos mais de uma vez e duramente criticado. Ficou claro o quão espetacularmente Rosinante havia prejudicado o próprio pai. Com um bom filho, como ele, não seria estranho que Sengoku perdesse alguns anos de sua vida por pura frustração. Tudo isso passou pela cabeça de Ortoren, mas ele simplesmente disse em voz alta. Certo, entendi. Vou acompanhar e observar o processo. Quanto ao resultado final, Ortoren não tinha intenção de dar garantias. Ele não tinha o menor desejo de concluir a missão e entregar a Opi Opi no Mi àqueles bastardos em Mary Geoise. Isso seria um completo desperdício. Mas se ele interviesse pessoalmente para obstruir isso, a responsabilidade posterior seria enorme. Por outro lado, se Rosinante se apresentasse e assumisse a culpa, Ortoren não se importaria nem um pouco de ver isso acontecer. Rosinante tinha uma origem poderosa. Um legítimo dragão celestial por nascimento e filho adotivo de um almirante da frota. Mesmo que ele arruinasse completamente a missão, não era como se fosse ser executado por isso. Sengoku não tinha filhos biológicos. Este era seu único afilhado. Como almirante da frota, ele ainda tinha prestígio suficiente para se manter vivo. É claro, isso significava que o próprio almirante da frota teria que sofrer um pouco. Que maneira de sacanear o próprio pai, suspirou Ortoren interiormente. Capítulo 292. Novo Mundo, Dressrosa. Dentro do castelo no topo do Planalto do Rei, Doflamingo estava sentado no parapeito da janela, girando suavemente uma taça de vinho tinto enquanto falava em um Dendemushi. Já que ele quer negociar a Opi Opi no Mi com o governo mundial, defina a localização na Ilha Minion. É o maior centro de comércio do mercado negro no Mar do Norte. Assim, ele se sentirá mais à vontade. Enquanto falava, Rosinante passou por perto do lado de fora da porta. Pareceu-lhe captar algo, sua orelha se contraindo levemente, mas ele não parou. Seus passos permaneceram casuais enquanto continuava andando. Doflamingo ouviu um som fraco e olhou para trás, avistando a figura de Rosinante se afastando. Ele não se deteve nisso e continuou dando instruções. Irei para aí em breve. Até lá, não causem problemas. É só isso. Ao virar a esquina no corredor, Rosinante acelerou o passo repentinamente. Uma mistura de excitação e alegria mal disfarçada brilhou em seu rosto enquanto ele corria direto para o quarto de Trafalgar Law no primeiro andar. Antes que Trafalgar Law pudesse reagir, Rosinante pegou o menino nos braços. Depressa, pegue sua irmã, arrume suas coisas. Vamos embora agora mesmo. Trafalgar Law olhou para ele confuso.
Corazon-san, para onde estamos indo? Não acabamos de voltar? A Opi-Opi no Mi que pode curar você e sua irmã da síndrome de chumbo branco apareceu, disse Rosinante animadamente. Está no Mar do Norte, na Ilha Minion, mas Doflamingo também vai para lá. Ouvi dizer que ele planeja trocar a Opi-Opi no Mi com o governo mundial. Seu tom tornou-se urgente. Assim que essa fruta cair nas mãos deles, você não terá outra chance. Precisamos pegar a Opi-Opi no Mi antes que Doflamingo finalize o negócio. Trafalgar Law ainda não entendia completamente o que estava acontecendo, mas, durante esse período, seu relacionamento com Rosinante havia se desenvolvido rapidamente. Os pensamentos sombrios e fechados em seu jovem coração já haviam mudado muito sob a orientação de Rosinante. Em pouco tempo, Rosinante escapuliu secretamente de Dressrosa mais uma vez, levando Trafalgar Law e sua irmã Lamy consigo. A família Don Quixote logo ficou sabendo disso, mas por outro lado, o comportamento estranho de Rosinante não era exatamente uma novidade. Todos já haviam se acostumado, mais ou menos, com seu hábito de desaparecer de tempos em tempos. No momento em que Doflamingo se preparava para partir, o Dendemushi de Ortorin soou em sua mão. Doflamingo, com seu casaco de penas de flamingo sobre os ombros, atendeu ao chamado com um sorriso alegre. Almirante, o que posso fazer por você? Doflamingo, disse Ortorin, ouvi dizer que você está indo para o Mar do Norte para negociar uma Opi-Opi no Mi? Doflamingo ficou paralisado por um instante, mas logo compreendeu o que aquilo significava. Sua expressão tornou-se ligeiramente preocupada. Isso mesmo. Você não está planejando aproveitar esta oportunidade para engolir a Opi-Opi no Mi para si mesmo, está? Perguntou Ortorin rindo. Ai. Doflamingo tossiu sem jeito. Após hesitar por um instante, baixou a voz. A Opi-Opi no Mi tem o poder de conceder a vida eterna. Então você está mesmo pensando em fazer isso? Ortorin riu, mas logo seu tom ficou sério. A Opi-Opi no Mi foi solicitada pessoalmente pelo governo mundial. Os 5 em Mary Geoise até nos designaram uma missão política, exigindo que esta transação fosse bem-sucedida. Se você começar a causar problemas aqui, mesmo sendo um Shichibukai, pode não conseguir lidar com as consequências. A expressão de Doflamingo tornou-se complexa. Após hesitar por um instante, ele ainda não conseguiu evitar dizer: mas essa é a vida eterna. A imortalidade não se limita apenas a esse método, respondeu Ortorin. Ao ouvir isso, Doflamingo não pôde deixar de reclamar. Você não vai me falar de algo como um elixir da imortalidade ou uma fonte da juventude, vai? São apenas boatos vindos do mar. A Opi-Opi no Mi também não é um boato? Retrucou Ortorin. Então continuou com mais calma. Comparada à Opi-Opi no Mi, o ouro puro é muito mais valioso e muito mais viável. Você já ouviu falar dela? Ouro puro. Doflamingo exclamou surpreso. Já ouvi falar disso. Há mais de 200 anos existia um grupo nos mares que se autodenominava alquimistas. Usando uma técnica especial que agora se perdeu, eles criaram um metal que diziam conceder a vida eterna. Esse metal era o ouro puro. Seu tom de voz tornou-se sério. Isso ficou claramente registrado entre as famílias do Dragão Celestial em Mary Geoise. Naquela época, muitas dessas famílias desejavam tanto a técnica quanto o próprio ouro puro. Mas a ilha onde esses alquimistas viviam desapareceu. Foi devorada por um enorme peixe-lanterna capaz de engolir uma ilha inteira, disse Ortorin, tentando tranquilizá-lo. Pare de se fixar na Opi-Opi no Mi. Quando tivermos tempo, levarei você para encontrar o ouro puro. Doflamingo sentiu-se completamente impotente. Você espera que eu desista da Opi-Opi no Mi só por causa dessa frase? Não é pedir demais? Essa promessa parece irreal demais. Há uma garotinha chamada Mesquina Olga. Bem, para ser preciso, ela aparenta ter uns 6 anos, mas na verdade é uma senhora de mais de 200 anos. Ela é descendente dos alquimistas. Se a encontrarmos, podemos seguir o rastro e localizar o ouro puro. Resumindo, tudo isso é real. Eu só ainda não fui verificar. Trabalhamos juntos há tantos anos. Você me conhece. Quando Ortorin faz uma promessa, eu nunca volto atrás. Ortorin não esperou que Doflamingo respondesse antes de acrescentar aquela última frase. Doflamingo ponderou suas palavras cuidadosamente. Ele não acreditava totalmente em Ortorin, mas pensando na conduta habitual de Ortorin, além de seu hábito de nunca pagar dívidas, sua credibilidade era realmente sólida, mas essa não era a parte mais importante. O verdadeiro problema era que Ortorin já havia se pronunciado. Se ele recusasse de imediato, a relação entre eles azedaria. E se ele fosse atrás da Opi-Opi no Mi de qualquer maneira, inevitavelmente ofenderia o governo mundial. Ofender o governo mundial e também Ortorin, sem ninguém para apoiá-lo. Imortalidade não significava invencibilidade. Se alguém o matasse a pauladas, não haveria nem para quem reclamar. Além disso, mesmo que obtivesse a Opi-Opi no Mi, ele não se tornaria imortal instantaneamente. Desapareceria por conta própria e esperaria até que Ortorin e toda sua facção fossem dizimados para ressurgir. Ele precisaria de muito tempo e recursos enormes para se preparar. Se fosse descoberto durante esse período, esqueça a imortalidade. Ele não deixaria nem cinzas. Enquanto Doflamingo hesitava, ponderando sobre esses pensamentos, Ortorin continuou falando. Chegarei a Dressrosa em breve. O almirante da frota Sengoku me designou esta missão como política e pediu que eu ficasse de olho em você. Estou lhe avisando com antecedência apenas por causa do nosso relacionamento, para que as coisas não fiquem desagradáveis mais tarde. Essa frase extinguiu completamente as últimas esperanças de Doflamingo. Se Ortorin estivesse assistindo pessoalmente, tentar qualquer coisa agora seria pedir para ter problemas. Não me iluda com essa história de ouro puro, respondeu Doflamingo, impotente. Relaxe, riu Ortorin. Quando chegar a hora, com certeza levarei você comigo. Assim que a técnica estiver dominada, não será só você. Mesmo que todos os membros da sua família Don Quixote recebam uma parte, não será problema. Doflamingo soltou uma risada curta. Então eu te esperarei em Dressrosa. Iremos juntos para o Mar do Norte. Após encerrar a ligação com Doflamingo, Ortorin se jogou no sofá como um peixe salgado. Nesse instante, Rouge entrou vinda de fora. Ao ver Ortorin, ela perguntou: o que você quer para o jantar hoje à noite? Ortorin olhou para Rouge, hesitando por um momento antes de finalmente falar. Rouge, Gion e eu confirmamos nosso relacionamento. Nós dois. Rouge ficou paralisada por um segundo, depois agiu como se não tivesse ouvido e continuou falando sozinha. Hoje aprendi a fazer macarrão com carne ao estilo boi de ferro. Vou cozinhar um pouco para você mais tarde, tá bom? Rouge. Ortorin levantou-se, caminhou até ela e colocou as mãos em seus ombros.
Antes que ele pudesse terminar, lágrimas brotaram repentinamente nos olhos de Rouge. Ela abraçou Orthorin com força. Não diga isso. Não me abandone. Eu sei que você não vai deixar Gion. Eu não quero mais nada. Só não me abandone. No início, talvez ela só estivesse buscando segurança em Orthorin. Suas intenções não eram puras. Mas depois de viverem juntos por tanto tempo, na verdade, o tempo que ela passou com Roger não se comparava em nada ao tempo que passou com Orthorin. Então, quando Orthorin abriu a boca agora há pouco, Rouge percebeu de repente que não queria mais apenas segurança. Sem nem mesmo notar, ela já havia desenvolvido sentimentos profundos por Orthorin. Ela se acostumara a tê-lo como marido e até mesmo gostava disso, encontrando nesse papel a felicidade que desejava. Ela havia se apaixonado. Enquanto falava, Rouge empurrou Orthorin com força. Por toda a lógica, ela não deveria ter conseguido movê-lo, mas Orthorin foi jogado de volta para o sofá. No instante seguinte, Rouge o montou e pressionou seus lábios firmemente contra os dele. Orthorin ficou momentaneamente atônito. O que ele ia dizer era que Gion provavelmente também iria morar com eles. Quanto a terminar com Rouge, Orthorin já havia considerado essa possibilidade. No fim, sua decisão foi ficar com tudo. Ace já tinha crescido até esse ponto. Se ele dividisse as coisas agora, todo aquele esforço não teria sido em vão? Gion, é claro, também havia mencionado isso a Orthorin. Quando ela soube de sua decisão vergonhosa, Orthorin esperava que ela explodisse e fizesse um escândalo. Ele até se preparou para se agarrar a Gion sem qualquer dignidade. Afinal, se você quer um harém, que honra há para preservar? Mas o resultado surpreendeu. Depois de ignorá-lo por 2 dias, Gion nunca mais mencionou o assunto. Orthorin também não insistiu no assunto. Ele entendeu que ela o havia aceitado tacitamente. Quanto ao motivo, ele não sabia. Talvez tivesse algo a ver com a época, mas não havia necessidade de investigar a fundo. Isso só traria problemas. Antes disso, Orthorin e Rouge sempre haviam permanecido em um espaço ambíguo, nenhum dos dois conseguindo realmente penetrar aquela camada final. Mas agora a faísca finalmente se acendeu. Desde o seu suposto período de recuperação, Orthorin não interagiu com Gion em momento algum. Com Rouge sendo tão proativa e apaixonada, não havia motivo para ele continuar fingindo ser um cavalheiro. Após o beijo intenso, Orthorin puxou Rouge para seus braços e a carregou em direção ao quarto. Desculpe, Roger. Depois de tudo que fiz por você, me divertir um pouco. É o mínimo que posso fazer, não é? Quanto a Dressrosa, do Flamingo provavelmente não tem pressa nenhuma de ir embora. Mas um dia não fará diferença. Capítulo 293. Logo na manhã seguinte, Orthorin embarcou em um navio de guerra e se preparou para zarpar rumo a Dressrosa. Ele não tinha intenção de se dirigir para Mary Geoise. Em vez disso, após se encontrar com Doflamingo, planejava atravessar o norte do Calbelt e entrar no Mar do Norte. O navio de guerra partiu lentamente do porto naval de G5. No cais, Gion olhou para Rouge, que também viera se despedir dele. Ela franziu ligeiramente a testa, demonstrando desagrado enquanto falava. Então você conseguiu o que queria. Rouge parecia um pouco fraca naquele momento. Ao ouvir isso, ela se virou para Gion e disse suavemente. Finalmente entendi por que você não me impediu naquela época. Uf. Gion soltou uma risada fria. Seu corpo ainda precisa de mais treinamento. Caso contrário, um dia você realmente não conseguirá sair da cama. Após dizer isso, Gion se virou para ir embora. Mas Rouge gritou de repente. Gion, se você não tem nada planejado para hoje, podemos conversar direito? Gion parou de dar passos. Ela hesitou por um instante antes de responder. Eu realmente não tenho nada hoje. Vamos embora. Ao ouvir isso, um sorriso radiante surgiu no rosto de Rouge. Logo, os dois deixaram o porto juntos. Perto dali, Tesouro observava a cena e suspirou com genuína admiração. Como era de se esperar de Orthorin-sama. No instante em que as palavras saíram de sua boca, alguém agarrou sua orelha. Estela, com um sorriso enganosamente gentil, falou em um tom arrepiante. O quê? Você quer aprender com ele agora? Ouvi dizer que você anda se aproximando bastante do seu assistente Baccarat, ultimamente. Tesouro, você está tentando ser expulso de casa? Tesouro imediatamente ergueu ambas as mãos em sinal de rendição, completamente subjugado. Como isso seria possível? Juro pelos céus e pela terra que Baccarat e eu temos uma relação puramente profissional de superior subordinado. Não tem nada a ver com o que você está pensando. Eu só amo você. É assim mesmo. Estela examinou cuidadosamente a expressão e os olhos de Tesouro antes de finalmente soltar sua orelha. Você voltará para o almoço? E por falar nisso, estamos acompanhando o almirante também? Claro que sim, respondeu Tesouro. Estou seguindo as ordens do almirante. Não ficarei mais alocado no G5. Dito isso, o novo local ainda não está pronto. Nos mudaremos assim que a infraestrutura estiver concluída. Entretanto, em uma certa área marítima do Novo Mundo, dentro do território do Shichibukai, conhecido como Punho Esmagador Slakemin, o navio dos piratas do Ruivo, o Força Vermelha, fugia a toda velocidade, enquanto um veleiro de 3 mastros ostentando a bandeira dos piratas Punho Esmagador o perseguia de perto. No convés, Slakemin segurava um par de binóculos com uma expressão de dúvida no rosto. Não vejo aquele Ruivo. Só vejo alguns membros dos piratas do Ruivo se movimentando no convés. Será que eles o esconderam e se separaram para escapar? O pensamento mal havia se formado quando ele mesmo descartou. Impossível. Ele havia seguido a direção indicada pelo Vivicard. Aquele Ruivo tinha que estar no navio. Talvez seus ferimentos fossem muito graves e ele ainda não estivesse totalmente recuperado. Enquanto esses pensamentos lhe passavam pela cabeça, Slakemin desplicentemente jogou os binóculos de lado, deixando-os cair nos braços de um subordinado próximo. Em seguida, saltou para frente em 2 passos, apoiando-se no parapeito da frente do convés. Seus pés se abriram enquanto ele assumia uma postura perfeita de cavalo sobre o parapeito. Imediatamente depois, uma onda inexplicável de energia se acumulou sob seus pés, subindo rapidamente ao longo de suas pernas. Em um instante, convergiu para o punho de seu braço esquerdo. Se alguém observasse com atenção, seria possível ver aquela estranha energia girando em torno de seu punho cerrado. Por onde passava, o próprio espaço parecia rachar e se fraturar levemente. Slakemin era um usuário da Mazu no Mi do tipo Paramecia. Embora já tivesse sido derrotado por Katakuri e seu grupo, isso não significava que sua força fosse insuficiente.
Naquela época, ele só havia sido arrogante no novo mundo por um curto período. De certa forma, ele ainda era um recém-chegado, mas ele aprendeu com aquela humilhação. Depois de se tornar um dos Shichibukai, ele se esforçou incansavelmente, aprimorando sua força. O fato de ter desafiado repetidamente os piratas do Barba Branca e sobrevivido sem ser morto era prova suficiente de quão formidável ele havia se tornado. O poder esmagador se concentrou em seu punho por um breve momento antes de Slack M rugir. Ataque estilhaçador. No instante em que o grito ecoou, ele desferiu um soco violento em direção à Força Vermelha à sua frente. A força esmagadora e aterradora irrompeu numa onda de choque que deslizou sobre o mar, avançando a uma velocidade vertiginosa. Por onde passava, a água do mar parecia ter evaporado, deixando para trás um rastro de névoa branca. Mas não foi evaporação, foi verdadeira pulverização. A energia daquele golpe estilhaçou a própria água do mar em nível físico, reduzindo-a a uma fina névoa. Na popa do Força Vermelha, Lucky Rose cerrou os dentes ao ver a onda de choque se aproximando. Esse cara é como um cão raivoso, ele simplesmente não larga o barco. Enquanto falava, uma densa onda de Aki percorreu seu punho. Antes que a onda de choque pudesse se fechar, ele desferiu um soco direto nela. O poderoso soco de vento, envolto em Aki, avançou numa tentativa de detê-lo. Mas o resultado foi óbvio. A força de Lucky Rose simplesmente não se comparava à de Slack M. A força esmagadora rasgou seu punho, vento e Aki, reduzindo-os a fragmentos. Num piscar de olhos, a onda de choque atingiu a popa da Força Vermelha. Juntos, gritou Yasop. A rigor, embora ainda houvesse outros membros dos piratas do Ruivo a bordo, eles não tinham mais a mesma formação do seu auge na linha temporal original. Aqueles antigos oficiais principais não estavam em lugar nenhum, e provavelmente nunca mais estariam. Após a queda de Shanks, os únicos realmente capazes de lutar eram Yasop e Lucky Rose. Se os dois não conseguissem deter Slack M, tudo estaria acabado. Ao comando de Yasop, ele e Lucky Rose se moveram em perfeita sincronia. Ambos bateram as palmas das mãos no convés, liberando um poderoso Aki do armamento que emanou de suas mãos. Num instante, o Aki se espalhou por toda a seção traseira da Força Vermelha, envolvendo-a completamente. No instante seguinte, a onda de choque esmagadora atingiu o local. A Força Vermelha foi completamente arrancada da superfície do mar. Mesmo com o reforço de Aki, um enorme buraco se abriu na popa, embora, felizmente, isso não tenha afetado a capacidade de navegação do navio. Bem atrás deles, Slack M observava a cena com clara surpresa. Nada mal. Ele realmente não esperava que eles reagissem dessa forma. Na verdade, esse método surgiu de uma experiência que Shanks compartilhou sobre os piratas do Roger. Durante a Batalha de Edward, quando os piratas do Roger fugiram pela tempestade, Hyleg, Gaban e Roger uniram forças para envolver completamente o Oro Jackson em Aki, abrindo caminho através do bombardeio de Shiki e da tempestade furiosa para garantir sua sobrevivência. Ainda assim, apesar da surpresa com a contramedida deles, Slack M já havia obtido sua resposta naquela conversa. Esses dois oficiais dos piratas do Ruivo eram fortes, mas não eram páreo para ele. Com isso resolvido, Slack M não se conteve mais. Ele impulsionou-se com força, pulverizando o parapeito de seu próprio navio em pó, e lançou-se diretamente em direção à Força Vermelha. Ao ver isso, Yasop não hesitou. Levantou a arma e atirou. Mesmo com o mar agitado violentamente sob eles, a bala voou com precisão cirúrgica em direção a Slack M. Truques baratos. Slack M nem se deu ao trabalho de se esquivar. Com um movimento rápido e casual, a bala foi reduzida a pó no instante em que tocou a ponta de seu dedo. O ataque de Yasop não surtiu efeito algum. Ao mesmo tempo, o corpo de Lucky Rose começou a tremer, as grossas camadas de gordura ondulando sobre ele como ondas. Quando esse movimento atingiu o ápice, ele soltou um rugido baixo. Queime meu poder! Uma onda de calor escaldante emanou do corpo de Lucky Rose. Num instante, o homem corpulento e de porte físico robusto transformou-se numa figura endurecida, de constituição firme, feições resolutas e músculos bem definidos por todo o corpo. Um Aki do armamento negro como breu envolvia todo o seu corpo. Se Ortoren estivesse aqui, ele poderia ter confundido Lucky Rose com o vice-almirante Vergo da linha do tempo original. O soco que queimava gordura rasgou o ar, o calor irradiando para fora enquanto ondas de choque se propagavam à frente. No ar, os olhos de Slack M brilharam de surpresa enquanto ele se preparava para pousar sobre a Força Vermelha. Ele não ousava subestimar o ataque. Uma força esmagadora percorreu seu braço enquanto ele desferia um soco para enfrentá-la de frente. As duas forças colidiram no ar, explodindo com um impacto ensurdecedor. A água do mar ao redor foi forçada para baixo e ondas gigantescas se ergueram em direção ao céu. Na extremidade do mar onde a perseguição se desenrolou, um navio de guerra da marinha navegava ao largo. Momonga baixou os binóculos e comentou calmamente. A situação está ficando bastante intensa. Vice-almirante Momonga, devemos entrar? Perguntou um fuzileiro naval. Momonga balançou a cabeça negativamente. Ainda não. Vamos ver se o Slack M consegue acabar com eles. Mas se ele levar a cabeça do Ruivo, o almirante lhe deverá um favor, disse o oficial da marinha, intrigado. Momonga deu uma risadinha. O que há para se preocupar? Favores só importam quando são recíprocos. Se Slack M conseguir esse favor, o almirante poderá até ficar satisfeito. Enquanto falava, Momonga observava o mar ao redor. Após um instante, estalou a língua. Por que Borsalino ainda não chegou? Afinal, desta vez Momonga havia deixado a base G12 para tratar de assuntos pessoais em Punk Hazard. Como Punk Hazard era uma ilha não magnética, ele não conseguia chegar lá sozinho. Ele havia contatado Borsalino, que por acaso estava livre, e os dois combinaram de se encontrar para que Borsalino o levasse pessoalmente até lá. Capítulo 294. Assim que Momonga terminou de falar, um raio dourado brilhante cruzou o horizonte distante. No instante seguinte, aquela luz dourada chegou ao seu lado, e a figura de Borsalino surgiu dela. Momonga, quanto tempo? A expressão de Momonga se contraiu ligeiramente. Senhor Borsalino, não me diga que o senhor voou até aqui desde Punk Hazard. Como eu poderia? Borsalino acenou com a mão, sorrindo. E se eu caísse no mar? Meu navio de guerra está logo atrás de mim. Enquanto falava, sua atenção se voltou para a feroz batalha que se desenrolava à sua frente. Após observar por um instante, Borsalino comentou. Os piratas do Ruivo contra um Shichibukai? Que cena rara. Parece que os piratas do Ruivo estão prestes a desistir. De fato, Slack M já havia forçado sua entrada na Força Vermelha, suprimindo completamente Lucky Rose e lançando Yasop direto para o mar. O convés do Força Vermelha havia sido destruído, 2 de seus mastros estavam quebrados e o navio estava claramente à beira do colapso.
Momonga assentiu com a cabeça. O ruivo ofendeu meu almirante. Não há mais lugar para ele no novo mundo. Se ele tivesse a sorte de escapar do novo mundo, o almirante não se daria ao trabalho de persegui-lo. Mas a julgar por isso, a sorte dele não está muito boa. Na situação atual, a ruiva não tinha a menor chance de escapar. Além do fato de que Slakemin estava dominando completamente Lucky Rose, Momonga e Borsalino estavam ali. Mesmo que Slakemin falhasse, os dois fuzileiros navais jamais permitiriam que a ruiva escapasse. Borsalino era um combatente de nível almirante de verdade. Como ele poderia perder para um ruivo que não havia atingido seu auge? Estava gravemente ferido, sem um braço e nem sequer tinha sua arma. Borsalino assentiu com a cabeça e acrescentou. Antes de eu partir, São Saturn tinha acabado de sair de Punk Hazard. São Saturn. Momonga reagiu com surpresa e confusão. Por que mencionar um dos 5 anciãos de repente? Como deus guerreiro da ciência e da defesa, Jai Garcia Saturno ocasionalmente deixava a Terra Santa, Mary Geoise, para visitar Punk Hazard, a base secreta de pesquisa dos fuzileiros navais, a fim de conduzir experimentos proibidos. O nível dele era completamente diferente do de Borsalino, o tal doutor que estava sendo pesquisado. Em certos campos, ele conseguia até mesmo manter discussões aprofundadas com o próprio Vegapunk. São Saturn. Borsalino respondeu antes de continuar. Ele também ouviu falar dos piratas do Ruivo e compartilhou algumas informações confidenciais comigo. Parece que a identidade de Shanks, o Ruivo, provavelmente é ser o quê? Momonga perguntou com a curiosidade totalmente aguçada. Muito provavelmente um dragão celestial. Borsalino disse em voz baixa após uma pausa deliberada. O que? Momonga ficou estupefato, exclamando incrédulo. Como isso é possível? Ele não era apenas um aprendiz no navio dos piratas do Roger? Como ele poderia ter qualquer ligação com aqueles nobres do mundo na Terra Santa? Se rastrearmos a história, chegaremos à época em que os piratas Rocks atacaram o Vale dos Deuses. Borsalino disse em voz baixa. Dizem que durante aquela guerra, Figarlan Garlin, um dos cavaleiros de Deus, perdeu um filho. No momento, os 5 anciãos suspeitam que Shanks, o Ruivo, seja essa criança. Após uma breve pausa, ele prosseguiu. Afinal, a época e a idade coincidiram. E foi depois de Vale dos Deuses que um bebê apareceu de repente no navio dos piratas do Roger. Momonga engoliu. E quanto à situação atual? Ha. Borsalino riu e deu um tapinha no ombro de Momonga. Não precisa se preocupar. São Saturno não se importa nem um pouco com isso. Naquela época, ele disse que se Shanks, o Ruivo, conseguisse realizar algo, talvez valesse a pena prestar atenção nele, e só então sua linhagem teria algum valor. Mas, em seu estado atual, ele não tem valor algum. São Garlin também não o mencionou. Então não se preocupe. Trate-o como um pirata comum. Ao ouvir isso, Momonga finalmente soltou um suspiro de alívio. Os 5 anciãos, assim como os dragões celestiais em Mary Geoise, eram todos muito pragmáticos. Se Shanks, o Ruivo, tivesse conquistado renome e possuísse grande valor para recrutamento, então sua suposta linhagem de dragão celestial seria levada a sério. Na verdade, não se limitaria a suspeitos. Se o Ruivo fosse forte o suficiente, independentemente de realmente ter sangue de dragão celestial, a família Figarlan certamente o reconheceria como a criança perdida de outrora. Mas se ele não tivesse valor algum, mesmo que realmente o tivesse, os 5 anciãos e a família Figarlan jamais aceitariam facilmente um membro dos piratas do Roger, um pirata derrotado como um de seus dragões celestiais. Até mesmo do Flamingo, um legítimo dragão celestial de bandeira amarela que desceu dos céus, enfrentou resistência em Mary Geoise quando quis retornar e reivindicar seu status de dragão celestial. Em comparação, Shanks, cuja identidade era apenas suspeita, tinha ainda menos chances. Se a situação fosse diferente, e do Flamingo não fosse um Shichibukai, mas sim um Yonkou como Charlotte Linlin, exercendo imensa influência no Novo Mundo, desenvolvendo Dressrosa a ponto de rivalizar com Toto Land e atingindo o ápice do poder. Então a família Don Quixote em Mary Geoise estaria ansiosa para que ele recuperasse sua identidade de dragão celestial. Os 5 anciãos certamente acolheriam e apoiariam fortemente a ideia. Foi exatamente por isso que São Saturno não se importava nem um pouco com o Ruivo. Ele não só não era um pirata do nível de um Yonkou como, dadas as suas circunstâncias e o fato de ter ofendido Ortoren, mesmo considerando a posição de Ortoren, os 5 anciãos jamais reconheceriam a suposta linhagem de dragão celestial de Shanks. Do outro lado, a bordo da Força Vermelha, que estava praticamente reduzida a sucata, o punho de Slakemin flamejou com um poder devastador enquanto ele o cravava diretamente no abdômen de Lucky Rose. Os músculos firmes foram instantaneamente pulverizados, transformando-se em uma massa sangrenta. O rosto de Lucky Rose se contorceu em agonia enquanto ele tentava revidar, mas era lento demais. No instante seguinte, o pé de Slakemin atingiu seu rosto em cheio, arremessando-o para fora da Força Vermelha e para dentro do mar. Slakemin não tinha intenção de continuar a perseguição. Despreocupadamente derrubou várias tábuas quebradas no convés e saltou para o interior do navio. Em pouco tempo, os sons de intenso combate ecoaram lá dentro, misturados com rajadas de tiros. Logo depois, vários corpos atravessaram o casco e foram lançados ao mar, membros da tripulação de combate dos piratas do Ruivo. Com um único chute, Slakemin arrombou a porta de uma cabana e entrou com sua figura imponente. Na cama jazia Shanks, sem um braço, aparentemente ainda inconsciente, com as sobrancelhas franzidas. Embora seu quadro clínico tivesse se estabilizado, era evidente que ele não havia se recuperado completamente. Talas de gesso e bandagens cobriam seu peito, e sua respiração era fraca e débil. Aquele desgraçado do Ortoren realmente não se conteve. Disse Slakemin com um toque de divertimento malicioso ao observar o estado miserável de Shanks. Como se pressentisse a aura perigosa ao seu redor, a sobrancelha de Shanks se contraiu. Seus olhos se abriram de repente, fixando-se imediatamente em Slakemin, ensanguentado e na porta estilhaçada. De imediato, ele percebeu que a Força Vermelha havia sido invadida. No instante seguinte, o instinto assumiu o controle. A expressão de Shanks tornou-se feroz enquanto ele tentava liberar seu Aki. Num instante, seu poderoso Aki do Conquistador irrompeu. Sentindo aquela pressão avassaladora tão repentinamente, a expressão de Slakemin se contraiu enquanto ele erguia uma mão cautelosa. Mas no instante seguinte, o Aki do Conquistador de Shanks desmoronou violentamente. Seu rosto empalideceu, depois ficou vermelho como um tomate, enquanto sangue escuro escorria do canto de sua boca. Ao observar isso, um traço de tristeza surgiu no rosto de Slakemin, como se lamentasse a queda de um companheiro. Ele falou baixinho.
Seu aqui e sua convicção foram destruídos. Ao ouvir essas palavras, a dor passou pelos olhos de Shanks, e seu corpo tremeu levemente. Após uma breve pausa, ele perguntou: onde estão meus companheiros? Foram jogados ao mar, disse Slakemin, dando de ombros. Não faço ideia se estão vivos ou mortos. Então, Beckman? Shanks olhou para ele, como se buscasse uma certeza final. Bem, Beckman? Slakemin ergueu uma sobrancelha. Ele morreu em Ashinozu. A expressão de Shanks rapidamente se tornou inexpressiva. A dor em seus olhos desapareceu, substituída por um vazio profundo. Ao ver isso, Slakemin o chamou várias vezes. Quando Shanks permaneceu imóvel como um bloco de madeira, sem qualquer resposta, Slakemin finalmente balançou a cabeça, impotente. Um traço de poder devastador se acumulou em sua mão enquanto ele caminhava em direção a Shanks. Momentos depois, Slakemin reapareceu no convés. Em algum momento, um chapéu de palha surgiu em sua mão. Ele lançou um olhar para o navio de guerra não muito distante no mar e acenou casualmente em sua direção. Então seu olhar se voltou para o vasto e infinito azul do oceano. Como se estivesse se lembrando de algo, ele murmurou baixinho. Neste mar, existem figuras como Shiki, que morrem em meio a uma explosão de glória. E depois existem perdedores como você, insignificantes como ervas daninhas, morrendo sem reação como cães derrotados. Este mar é realmente cruel. Após um breve momento de reflexão, o canto da boca de Slakemin se curvou repentinamente em um sorriso. Mas é precisamente por causa dessa crueldade que este mar é tão irresistível. O mundo deveria ser cruel e belo. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!